Oi pessoal, voltamos porque nós vamos começar a fazer o nosso chimarrão. Eu trouxe aqui, ó, Joana, de surpresa. Tu nem lembrava, né, que tu tinha me dado essa cuia aqui, ó. Ó. Nem lembrava e não achei a minha também, que a minha... A primeira leva de... Nem sei que ano foi. Ah, foi a primeira leva. Eu acho que foi em 2018. Não sei. Acho que foi. E aí a dona Sandra toma chimarrão cozinhando, né? E aí então ela coloca a cuia geralmente do lado das panelas. Sem querer deu uma sapecadinha ali, mas não tem importância. Bonito, foi um detalhe. Foi um detalhe. Então vamos lá. Nosso chimarrão estiloso hoje, ó. Térmica da Academia Vida Ativa. Te mete. Aí, ó. Vamos lá, primeira água. Tem a cuia, mas tem o suporte da erva aqui. Mas a cuia tá aqui. Isso aí chama-se mateira. Isso aqui? Isso é mateira? É, de guardar mate. Ah, tá. Vamos colocar a bomba. Abre a tampa, Joana, aí. Oi. Vamos colocar a erva. Pode deixar olhar, não tem importância, Camila. É o mesmo jeito que o Binho faz. É a mesma coisa. Vai pouca? Vai pouca erva. Bom que ele não lava nunca, né? Não lava nunca. Esse daqui é o segredo desse chimarrão. Aí eu trouxe uma colher. Só que eu notei que quando tu não faz assim, tu faz ele no tradicional, ele fica uma erva mais forte, né? Primeiro o chimarrão fica mais forte. Fica bem mais forte. Bem mais forte. Aí daí vem aquela história do índio, né? Que tem que cuspir. É. Mas eu não gosto de cuspir. Meu avô fazia isso. Fazia com água fria e cuspia. Eu não sei se essa água não ferveu, esquentou demais a cuia. É. Quando esquenta a cuia assim... Não quer temperar ela? Eu acho que tem que dar uma temperada nessa água. Vamos pegar uma... Esse aqui é a água do Binho. É, mas tá muito quente. O do Binho dá mais ou menos uns 98 graus. Ah, não pode, a chimarrão tem que... Oi, querida, tudo bom? Bem, bom. Bom, tudo bom. Não vai dar um oi aqui na live? Para que live! Oi, para que live? Vem aqui, dá um oi, agora tu veio, agora dá um oi. Dá um oizinho pra nós aqui. Joana, isso aqui, ó, tu pode não enxergar, mas é Love Rio Pardo, tá? É Love Rio Pardo aqui, ó, cidade de Rio Pardo. Só que é muito pequenininho, ó. Eu queria achar um atleta, alguém jogando halteres, mas eu não tenho. Não tem, né? Aí então eu pensei, já que é em Rio Pardo... Ah, quem sabe? Dá uma dica pra quem faz. Pois é. Ia ter saída, hein? Ia ter saída. Eu queria muito assim que lembrasse a academia, sabe? Mas não achei. Eu tenho muito medo de água quente de chimarrão. E eu sempre digo isso pra quando eu vou fazer chimarrão. Eu perdi meu marido por um câncer de esôfago. Sim. E um dos motivos, segundo o oncologista dele... Água quente. Água quente demais. Tanto de café, de chimarrão e de leite. E a gente não leva a sério. E a gente não leva a sério. Lógico que não é uma vez, né? Mas a pessoa... Mas é todo dia, né? Todo dia. É. Quantos anos? Só aqui já se vai alguns anos tomar chimarrão. Olha só. Fábio também tá olhando. Geandro. Legal, não me esquecem, né? Ó, tô falando do teu chimarrão mesmo. Viu? Água quente. Geandro Garcia. Olá, boa tarde. Deixei uma mensagem para a senhora quando puder dar uma olhada. Eu quero muito me conhecer. Aí. Ok. Às vezes para trocar ideia sobre até de coisas de chimarrão. Né? É daqui a pouco uma... Tá quente, Joana. Muito quente. Viu, Fábio? Tá muito quente. Ah, o Dedé eu já trouxe aqui antes, já apresentei. Já apresentou? Claro, beleza pura, né? Não posso nem mentir. Tu não pode mentir, dizer que tu é solteira, porque tu não pode. Joana, eu quero em primeiro lugar te agradecer, tá? De coração. Tu ter aceitado fazer essa live comigo. Porque eu te admiro muito. Tu é bem mais jovem que eu. E outra coisa assim, ó. Tu é uma pessoa que acredita em Rio Pardo. E eu te admiro muito por isso. É verdade. Principalmente assim, tu poderia ter investido em outro lugar, em outra cidade, né, em outro município, em outro estado. Toda essa tua força de vontade, todo esse teu empreendimento, todo esse dinheiro, porque isso aqui foi um grande investimento na tua vida, né? Teu e da tua família. Sim. Então, em primeiro lugar, eu te admiro por isso. Em segundo lugar, eu te convidei para fazer a live porque eu quero que tu conte a tua história
de empreendedora, de mulher empoderada, como ela consegue, não, tu tá rindo, mas é isso aí. A pessoa que faz não se enxerga fazendo. Só faz. Só faz. É assim, baixa a cabeça e vai, né? Ou levanta a cabeça e vai. E vai lutando e vai fazendo. Olha lá, ó, o Geandro, ele acredita muito no potencial da cidade, tá? Ele tá dizendo, boa tarde, Renata, querida. E aí, assim, ó, e aí eu comecei a me lembrar da onde é que eu te conhecia. Qual foi a primeira vez que eu ouvi falar em ti. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo só. Na década de 70, eu fui fazer minha graduação na antiga FISC. E eu tinha como motorista particular do nosso ônibus, o Luizinho, tá? E foi quando eu conheci o Luizinho. E aí a Marta eu já conhecia, a tua sogra, eu já conhecia. Ela, porque ela, eu lembro do jeitinho quando ela fez 15 anos, eu estava no baile, tá? Lá no Taquari, eu via, eu conhecia a mãe dela, o pai dela e tal. Mas o Luizinho eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu conheci o Luizinho. E aí depois aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu casei, fui morar na rua Almirante Alexandrino e eu passava na frente da tua casa todas as manhãs para ir para a escola. Isso em 70? 83. Ah, eu tinha 3 anos. Em 83, eu comecei a passar bem em frente à tua casa para ir para a escola. Qual escola que eu trabalhava? Em Ramis, Barro. Mas eu passava na frente da tua casa para pegar um ônibus de Ramis, que tinha uma parada, nem sei se chegou a ver essa parada. Na frente do Centro Regional de Cultura tinha uma parada. Sim, lembro, eu lembro. E era naquela parada ali que eu pegava o ônibus para ir para Ramis. Durante 10 anos eu fiz isso. E aí, como eu passava na frente da tua casa, eu te conheci pitoca, assim, tu não se lembra de mim. Sempre, tá? Calçãozinho preto, umas listinhas brancas. Brigando, meia brava, meia bicicleta, ralando o joelho. E aí foi quando eu comecei a conversar com a tua mãe, Terezinha. A mãe estava sempre na frente de casa. Tu entendeu? A Terezinha gostava de um papo, nem eu, né? E a gente trocava umas ideias, assim, bem loucas. Porque ela é professora também, né? Sim. E foi a primeira vez que eu te vi na vida. Aí mais tarde, eu te vi na auxiliadora, como aluna. Não, tu não foi minha aluna? Foi, sim. Foi, tá. Fui, sim. Te vi como aluna. Era tu, o Pedro. Isso. E aí depois... Só não tive aula com o Silon. Só não teve aula com o Silon. Foi quando eu cheguei perto de ti, de fato. Foi quando tu foi minha aluna. E aí depois eu saí, tu também saiu, foi pra faculdade, voltou como professora. Mas tu tá esquecendo de uma parte. Qual delas? Aqui eu fui amiga das tuas filhas. Ah, não! Com certeza. Não. Com certeza, absoluta. E a PP principalmente sempre fala, né? E outra assim, a amizade do Kaique. Sim. Com o Dedé. O Keeper, né? O André, a Babi. Ficaram tudo da mesma turma, sabe? Então houve uma aproximação. Sim. Agora então falando da tua pessoa. Tu vai pra faculdade, tu vai e faz te forma, tu volta e eu vou te encontrar novamente como professora Inverso agora. Inverso, do auxiliador, tá? É só para nós iniciarmos a conversa, tá? Porque eu tenho uma pergunta para ti, Joana. Eu sempre carrego a minha agenda. Tem que estudar. Né? Porque eu tenho que estudar. Professor tem que ter uma agenda onde escrever, não adianta. Eu tenho só uma pergunta bem simples. Olha, deixa eu só mostrar isso aqui. Olha que coisa linda isso aqui. Gente, eu tô apaixonado. Olha o bagual. Não sei se a Suzana se lembra. Ah, mas é muito lindo. Eu ainda tô remando do chimarrão aqui por causa do calor, tá? Do chimarrão. Mas não se preocupe. Joana, a pergunta é essa. Quem é Joana Poeta Pelegrino? Quem sou eu? Às vezes até eu me pergunto quem é a Joana Pelegrino. Bom, eu sou uma pessoa que apaixonada pela profissão, amo a educação física, amo minha família que eu construí, meus filhos, meu marido, né? E como tu diz, eu amo Rio Pardo. Então são 3 paixões que eu tenho: Rio Pardo, a vida ativa e a minha família. Então os 3 me acompanham no mesmo período. Tu vê, né? É incrível. Quer dizer, Rio Pardo há mais tempo, né? Lógico. Com certeza. A primeira berço, paixão, né? Berço, né? E muitas vezes eu sou criticada por isso. Mas você tá perdendo teu tempo, tu poderia colocar esse investimento em outra cidade. Mas não adianta, gente. Eu gosto daqui
Então eu me considero uma pessoa determinada, mas a gente só é determinada quando gosta. Eu sou determinada quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Isso. Aí não é trabalho. Não é trabalho, é um prazer. Eu já fui criticada pela minha família, pelo meu marido, pela minha mãe, pelos outros, que eu moro aqui dentro, mas eu me sinto bem. E eu vejo isso aqui como tua casa. Isso. Eu moro mais aqui do que lá em casa. Pode ver, minha casa tá sempre fechada, né? É minha vizinha ainda, não é minha vizinha, não contei. Tem mais isso. Ela é minha vizinha, mas realmente a casa dela tá sempre fechada. Tá sempre fechada. E não é só eu que moro aqui, o Dedé também mora aqui. Então a gente transformou isso como a nossa casa. Tá certo. Não tem como. Então são 25 anos de estrada, de vida ativa. Cuida pra ver se não tá muito quente. Então eu sou uma pessoa assim, o que mais que eu poderia dizer como Joana? Gosto do que faço com vontade, só faço o que eu gosto, eu não faço o que eu não gosto, eu não faço. Uma pergunta que não quer calar, que todo mundo comenta, é muito braba. Sou braba comigo. Eu sou muito braba comigo, que eu me irrito com as minhas burrices, entendeu? Sou braba comigo. Ai, Joana, é bem isso aí. Eu sou braba comigo, não é com os outros. Eu fico braba, até fico braba. Eu tava falando esses dias que deu um problema lá na porta. Eu disse, gente, deixa eu com minha brabeza, não chega perto. Eu não tô braba com ninguém, eu tô braba comigo. Porque eu poderia ter evitado aquilo ali, entendeu? Mas foi um acidente, né, Tudo Joana? bem, mas é umas coisas minhas. Então essas coisas acontecem e eu fico braba comigo. E eu não sou uma pessoa evoluída. Eu queria ser uma pessoa evoluída de tudo bem, mas assim, ó, tu não consegue. Além de eu ser determinada, gostar do que faço, eu quero que as coisas saiam certo, do jeito que eu quero. E nem sempre sai, nunca sai. Tu não consegue ter o controle total. E eu sou ariana e tenho TDAH. Depois de velha, descobri que eu tenho TDAH. Tu tem TDAH? Tenho. Claro. Há 7 anos. Vai ter que tomar Ritalina, então? Não, eu tomo Venvance, que é um pouquinho mais caro. Venvance, aquele bem carão, né? A Valentina toma mesmo. Mas senão eu vou perder todos os funcionários se eu não tomar. Eles vão pedir demissão. Não, tem que tomar mesmo, tá? Tem que tomar. E aí eu consigo me organizar, porque eu quero tudo além do ariano já ter a personalidade já de tudo pra ontem. E por incrível que pareça, eu sou do mesmo dia da minha mãe, né? Então são 2 arianas, eu e a mãe. Né? Então a mãe me teve com 41, então a minha personalidade é de ir pra ontem. Eu te peço as coisas e eu quero pra ontem. Tu quer pra ontem, eu sei que tu não tem paciência para esperar. Não tenho paciência, na hora que tava me fazendo na fila da paciência, eu pulei. Tava demorando demais. Eu sei que eu sou assim. Fui pra outra. Eu sou um pouco assim. Eu vou te fazer uma pergunta, vou falar num assunto que eu sei que vai te entristecer de eu falar nesse assunto. Mas eu não posso deixar de falar, porque é uma pessoa que eu nunca convivi diretamente com ele, mas eu sempre tive admiração pela forma como ele conduzia os seus negócios lá fora e como conduzia a família, que é o seu Cláudio, teu pai. Chico. Seu Chico. Cláudio é o marido da Leia. Eu sempre troco. O seu Chico foi uma perda muito grande, né? E assim, eu sei que tu como filha apaixonada, né? Sim. Por ele, deve ter sentido demais. Não só tu, como toda a família. A Terezinha, principalmente a esposa, né? O Kaique, a tua irmã, a dentista, que eu nunca dei meu nome, a Silvia. A Silvia e o doutor, né? Foi uma perda. Como é que tu te sente como é que tu conseguiu passar por isso? Porque pra mim, quando eu perdi o meu, foi muito difícil. Sandra, assim, o que eu vou te dizer? Eu sou a mais nova. Eu sempre digo, eu me arrio, que eu sou a melhor, o pai guardou o melhor espermatozoide pra mim. O inglês da casa. Então eu provocava meus irmãos, sempre dizia e ela disse, esqueceu da modéstia, né? Eu disse, não, deixou o melhor espermatozoide, eu vim com cabelo liso. Eu passei direto no vestibular, né? Não dei incomodação, trabalho, nunca incomodei, nada. Eu sou perfeita. E aí os meus irmãos diziam, modesta, eu sim. Com certeza. Super modesta. Então se ninguém gava, né? Zé cagava. Claro, com certeza. E assim, ó, eu como por ser mais nova, e eu quando o pai... Olha, Ana Salles. A Ana. Quando eu nasci, o pai tem uma diferença da mãe de 9 anos de idade. Entre eles. Ele era mais velho, 9 E a anos. minha mãe já tinha 41.
Quando tu nasceu, E ele imagina. tinha 50. Então hoje em dia eu fico imaginando o Dedé, que tá com quase 50, tendo um filho, né? É uma coisa assim que tu já teve, não era pra eu e o Kaique, eu acho que não era pra ter nascido. O programado era o Luiz e a Silvia, né? E o resto veio. O resto veio, sei lá o que aconteceu, né? Naquela época não tinha televisão, não tinha quase. Netflix. Passava trem em Rio Pardo, tu não pode esquecer disso. Pois é. Então essa questão assim, eu tive eu sinto muito, não é a ausência dele agora, mas eu tive falta dele durante a minha criação por esse distanciamento de idade, sabe? Eu buscava muito, jogava com ele dominó, eu era jogatina, né? Então eu jogava, então ele me ensinou a jogar escova, baralho, matemática, eu gosto da matemática, sou apaixonada da matemática por causa dele. Mexer em ferramenta, em coisa... Eu vejo que tu é metido aí. Eu adorava, porque o meu sonho era mexer na caixa de ferramenta do pai, e ele não deixava. E eu me lembro uma vez que eu disse, pai, deixa eu limpar a tua caixa de ferramenta. E ele, tu não me perde nada. Eu me lembro que até as folhas e a sujeira da caixa eu botei num lugarzinho, tá aqui a sujeira, que estão os parafusos, as polcas, porque ele é virginiano. Tinha que estar do jeito que ele queria. E aí eu organizei, comprei uma caixa com um organizador e as folhas, sujeira, botei num canto pra ele também, não vai que ele sentisse saudade da sujeira, eu botei, nem a sujeira eu botei, ó, tá aqui, ó. Então, eu tinha uma... Essa relação é muito legal. O que acontecia? Eu queria que ele me enxergasse, né? Então eu fazia tudo pra agradar ele. Então eu queria ser, de repente, um visado. Então eu lavava os carros e ele ia pra sacada olhar. Não lavou, ali em cima tá faltando. Virginiano. Mas não... Sempre mas foi... garanto que ele ficava cheio de orgulho. Mas nunca falou, nunca expressou. Mas ele ficava sabendo pelos outros. Mas era cheio de orgulho. Cheio de orgulho. O pai sempre foi tímido, sabe? O pai não abria a boca. Mas não precisava, Guri. A Terezinha abria por ele. Mas que o vô Flori também era assim, né? O Flori não... E não adianta. Não falava. Olha, vou ver o que a Cláudia tá falando ali. Cláudia Comaceto, boa tarde. A Joana era... A nossa bonequinha. A nossa bonequinha. Quem é? Eu acho que a Ana brincava com a Silvia. Me faziam de boneca. Que legal. Então tá. Olha, Mary. Olha a Cláudia, boa tarde, Cláudia. Lembro bem do seu Chiquinho, estava sempre no sindicato rural quando eu trabalhava lá. Né? E ele era visto em Rio Pardo como um homem muito sério. Sempre. Foi um grande homem, a seu modo de corretíssimo, né? Como muitos homens dessa fase. Sandra, o que eu ouvia do pai, assim, eu tipo... Tu sempre fazendo essas... Como é que ele dizia? Não era gambiarra, mas assim... Sempre... dando passo maior que as pernas. Mas é que eu tinha uma retaguarda, entendeu? Eu tinha alguém por trás, então eu tinha... Tu tinha segurança aí pra frente. Tinha segurança porque ele nunca ia me deixar, né? Na mão, mas nunca abriu a mão. Mas eu tinha segurança. Mas tava ali a segurança, né? O psicológico tava ali. Né? Mas ele sempre me criticava. Tu tá sempre inventando moda, sempre dando passo maior que as pernas. Tanto que, pela lógica do pai, assim, como somos 4 filhos... Ele sempre teve assim, não, cada filho eu dou um carro, mas o dar o carro ele fazia um consórcio em 60 meses. Só que deu a coincidência do Kaique, ele tá fazendo o consórcio Kaique, é recente, tinha começado, e eu tava começando a sair nas boates, eu queria ir pra boate. Eu queria um carro também? Eu também queria, tanto que a gente se juntava, eu, a Cris da Saboriarte ali, a gente se juntava, pegava 2 pila cada uma, sei lá quanto que dava, juntava um dinheiro, pagava pro taxista dar volta com a gente no centro, porque a gente não tinha quem nos levasse. E essa história de dar volta no centro, você ficar das minhas. Então eu tinha que sair. O que eu fiz? Peguei meu sogro, eu disse, eu quero comprar. Não, vamos atrás de um Fuca. Fomos a Santa Cruz e eu comprei o meu primeiro Fuca. E aí foi quando eu tava dando aula, né? No Ernesto. No Ernesto. Foi no Ernesto. Eu era contratada pelo projeto, pelo Pradem. Eu sei. Prefeitura. Já tá pulando à frente, que eu não cheguei no trabalho. E aí tu comprou o Fuca? Comprei o Fuca. E esse Fuca eu tive que reformar ele antes, porque se eu botasse do jeito que eu comprei dentro, o pai ia me xingar. Mesmo eu arrumando um pouco, ele olhou com o cigarro do lado da boca. Parou. A propósito, uma coisa interessante que eu ia perguntar. Teu pai era fumante, né? Sim. Veterano, eu sei. Até a morte. Tua mãe também. Ainda é. E vocês, os filhos? Odiamos. Nenhum dos filhos? Nenhum.
Parece que a Silvia e o Luiz tentaram fumar, mas odiaram. Não conseguiram também? Não. Joana, essa pergunta que eu quero fazer agora é para nós encaixar o assunto trabalho, tá? Tu terminaste a tua graduação, né? O colégio, né? A escola, escola. Não, ensino médio é uma coisa. Isso. Graduação, a graduação eu terminei. É faculdade. Isso. E aonde foi teu primeiro trabalho? É isso que eu queria te perguntar. O meu primeiro trabalho foi no Ernesto Alves. Com o projeto Pradem. Isto. Que deu emprego a muitos jovens recém-formados. Eu tive lá no Barro Vermelho. Acho que era o Bertoldo, né? O prefeito na época. Eu acho que era o Bertoldo Cristo mesmo. Eu tive colegas lá que chegaram na escola Barro Vermelho também. A Rose Assi foi uma que chegou com esse projeto lá, Pradem, que deu certo. E tu ficou nesse Pradem quanto tempo? Eu fiquei... Eu acho que... Eu não me lembro se foi um ano e... A Benha tá dizendo que ela andou nesse Fuca branco. Sim, eu trabalhei com a Benha, fui trabalhar com ela, eu assumi a turma dela. Porque ela foi pro magistério, dar aula pro magistério e eu fiquei no lugar. Benha, mas tu é medonha, hein? Tu largou ela com a E eu peguei o terceiro ano, eu tinha 17 anos, Sandra. Eu peguei meus alunos com 17 anos. Tu já pensou? Eu saía com eles na festa, fim de semana, e dava aula e eles tinham que me respeitar. Pensa? Não foi fácil. Isso aí não deve ter sido fácil mesmo. Não, eu vestia uma imagem de braba, tipo, pra ninguém chegar. Uma proteção. A brabeza não é porque eu sou braba, é uma proteção, é um bloqueio. Tipo, não chega perto porque eu sou braba. Eu sei, não é a tua posição como professora realmente, ainda mais naquela época, né, Joana? Acho que hoje tá pior, né? Não, eu digo naquela época, como é que eu vou dizer, a posição de professora era uma posição muito respeitada. Respeitada, sim, hoje não respeitava. Mas hoje a gente sabe que não é. A Chloé era diretora, mas a Chloé era a fama dela, baixinha, brabinha, que era uma coisa. O Gustavo. Então tu tem imagens de diretores que ficam na tua lembrança, assim, que tu não esquece. Ali no colégio, a irmã Terezinha Lovato. Sim. Meu Deus, estremecia. Hoje em dia é light. É light, claro. As coisas mudaram, mas eu acho uma judiaria, porque essa questão de hierarquia, de tu ter alguém que tu respeite, isso Tem que ter. Tem que ter. Porque eu sempre digo assim, as crianças precisam de ídolos. Isso, e não tá tendo mais. E não estão existindo mais ídolos. Eu sempre digo, em casa, o pai é para ser o ídolo e a mãe é para ser a ídola. Eu sempre digo lá na minha casa, eu gosto de falar de mim. Eu sempre dizia, meu pai era o rei, minha mãe era a rainha. Só que meu pai pegou todos os poderes dele e transferiu para a rainha. Ela que mandava. Sim. E aí vem os dois lados da coisa. Ele fazia isso por comodismo, para não assumir. Mas será que não é meu? Sempre pai? Sempre dizia assim, mãe, pai, posso fazer tal coisa? Pergunta para tua mãe. Isso. Pai, posso fazer tal coisa? Pergunta para tua mãe, se a tua mãe deixar. Isso que eu digo, a transferir os poderes. Isso. E hoje eu vejo assim, diferente. Hoje os filhos nem chegam no pai e na mãe. Eles chegam e comunicam. Mas não. Mas tá assim, Joana? Eu sei. Eles chegam e comunicam. Pai, mãe, eu vou na boate hoje, ou eu vou dormir na casa da fulana. Tá assim, gente, está assim. Na tua casa eu sei que não, mas está assim. Mas na minha época eu me lembro que não tinha celular, lógico. Mas quando a gente saía de tarde, a mãe já estava aposentada, na época se aposentava cedo, 45 anos eu acho que era, eu me lembro da mãe encerrando, né? E a mãe também, a mãe fez o papel de pai e mãe, porque o pai estava sempre pra fora. Tava pra fora, ela tinha que fazer, né? E quando ele chegava, eu chegava cansada, a mãe fazia todo o serviço de casa. E eu me lembro que na agenda da auxiliadora tinha lá profissão não, endereço e nome do pai e da mãe, profissão. Mãe, o que eu boto profissão? Dólar. E eu achava o máximo aquilo, dólar. Só que nunca perguntei pra ela, porque a mãe era muito braba. A mãe era muito braba, eu não perguntava. Depois de anos que eu fui entender o que é isso, dólar. Dólar era a profissão. Em vez dela dizer que ela era professora, não, ela nunca falou pra mim que ela era professora. Eu fiquei sabendo depois. Que barbaridade, Joana. Ela era professora, ela era dólar, profissão dólar. Ai, Joana, meu Deus. Joana, então tu assumiu no Ernesto com o projeto Pradem, que era em parceria com a Prefeitura Municipal. Isso, Em que momento tu largou esse projeto e foi para outra escola? Como é que seguiu a tua vida? Isso que tu tinha 17 anos. Foi quando
Não sei se tu te lembra do projeto Arco-Íris. Também lembro. A Silvana e a Silvana e a Mônica. Ali elas me convidaram para trabalhar no Ernesto, porque uma delas estava saindo ali, eu acho que era a Silvana, não lembro o que era. Eu acho que era a Silvana. E elas bateram. Foi assim, aí vou te contar, tu não vai acreditar. Eu tava namorando, querendo namorar o Dedé. Na época. Tu ainda não estava namorando. Ou eu tava, não sei. Eu queria. Já tava se olhando. Que tinham coisas que eu queria fazer naquela época, que era namorar o Dedé, passar em fisioterapia, eu já fazia educação física, mas eu queria também fisioterapia, eu queria tudo. E queria começar a trabalhar. E eu fui lá na Vila Nova, uma senhora botar búzios. Sim. Porque eu queria saber do meu futuro. Eu sei, isso era comum naquela época. Uhum. E eu fui. Ela perguntou se eu queria cartas ou búzios. Não, cartas cada um lê ali. Eu quero ver aquelas pedregulhas ali, quero ver se ela vai adivinhar. São conchinhas, né? Conchinhas, é. Duvido que ela vai saber. E aí ela, tá, o que tu queria saber? Se eu quero saber se eu vou conseguir namorar, não sei o quê, porque meu pai é muito brabo. Eu me lembro que o pai brigava com os namorados da Silvia. Então Sim, era uma briga. Eu isso. não queria isso, aí porque eu me criei vendo as brigas de madrugada da Silvia com a mãe e coisa, porque era aquela coisa que não chegou tal hora, porque e o pai ali, né? Cobrando. Travessia, quem era o cara, quem era isso, quem era aquilo. Bem isso. Né? E é 15 anos de diferença eu e a Silvia. Ah, é muito 15 anos. anos. Então eu vi tudo aquilo ali, eu acho que eu disse, eu não quero brigar. Sim. Não queria ser a filha, né, repetir a história. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fui lá, perguntei pra mulher se eu ia trabalhar, se eu ia conseguir namorar, ficar com o Dedé. Ela disse sim, me dá o nome dele, me dá o nome do teu pai, o teu nome, e eu vou colocar assim, a gente vai botar caminhar, sei lá, encaminhar por aqui a coisa. Aí a outra questão. Ai, que legal isso. Eu vou passar no vestibular de fisioterapia. Não, tu não quer? Ela disse que tu não queria. Eu não queria mesmo. Não sei. Tu não quer? Aí ela disse, eu perguntei se o meu primo ia passar, que era um que estava tentando faz tempo. Não, ele vai ficar mais um tempo ainda. Ele demorou 5 anos para conseguir e desistiu de passar em medicina, foi fazer, o filho do Plínio foi fazer odonto. Sim. E por fim, e o emprego, vou conseguir? Sim, ainda esse ano. Isso foi no final do ano. Eu fiquei, e começou o ano, e tudo que era estágio que abria na Unis, que eu me inscrevia. Ninguém me chamava. E uma hora, te lembra da filha do Arthur Rezende que trabalhava no posto do Dragão? Sim. Foi a primeira guria, eu acho, a trabalhar. E eu disse, pai, tu me consegue um emprego de frentista. Senão eu vou trabalhar no posto. E pai, mulher não trabalha em posto. Filha minha, não vai... Mas o filho do Arthur trabalha. Não, é mentira. Eu disse, é verdade, se a filha dele trabalha lá, por que eu não posso? E ele, para com essa frescura, não vai trabalhar, não sei o quê. E eu disse, eu quero trabalhar, não quero estar pedindo dinheiro toda vez. Sim, eu queria toda a dependência econômica, né? Eu queria. E ele disse, não. E eu fui esperando. Eu tinha 17 anos. Chegou lá no meio do ano, deu esse projeto Arco-Íris. As gurias te chegou chamaram. De surpresa. Elas tocaram a campainha, eu em casa já desgraçada. Essa mulher botou os búzios, acertou tudo. Só o emprego, que é bom, ela não conseguiu, mentiu pra mim. Toca a campainha, a Silvânia, bem assim, Joana, a gente vem te perguntar uma coisa. Tu não quer dar aula no Ernesto Alves? E eu, sim, não perguntei o que era. Eu só disse sim, porque eu me imaginei, a desgraçada acertou. É o emprego. Que legal. Se quero. Aí eu te fui. Só que ela não falou que era pro 3º ano do 2º grau. Eu já tinha aceitado. E elas precisavam ir pra Brasília fazer lembro direitinho, elas foram fazer um curso, isso mesmo. Um curso em Brasília e tinham que achar gente. E como eu tava sempre envolvida no handebol, no vôlei, apitava, fazia essas coisas. Sim. Tava dando soco. Tava no 4º semestre já. Não, no 2º semestre da educação física. Eu recém tinha entrado, eu entrei com 16 anos. Sim. Joana, tu começou cedo, hein? Comecei cedo. Olha lá a Carolina olhando. Oi, Pê. Oi, guria. Olha, ela tá dando ó pra nós, a Pepe. Também. A Pepe deve estar se lembrando, ela sempre lembra das façanhas. Aí tu começaste no Ernesto. E aí o namoro, faltou falar do namoro. Não, aí o namoro deu certo. Inclusive eu cheguei pro Dedé. Essa ninguém acredita, mas foi verdade. Eu disse pro Dedé, ó, eu não quero confusão. Tu quer namorar comigo, vai ser na moda antiga. Tu vai e pede pra mãe e pro pai. E ele foi, pegou, comprou um buquê de rosas.
E tocou a campainha. Quando ele tocou a campainha, eu disse, eu não acredito. O Kaique disse assim, ó, o Dedé tá aí com um buquê de rosa, um pra ti e outro pra mãe. Eu não acredito que ele fez isso. Aí eu saí correndo, porque a mãe botou a vida inteira na minha cabeça que se o teu pai descobrir tua mãe, vai te matar. Mas ele não tava nem aí. Ela fazia isso pra, tipo, botar uma responsabilidade como se ele fosse. Sim. O pai não dava bola. Ele se isentava dessa parte pra não se incomodar. Transferia os poderes que nem eu. Isso aí. Isso aí. Era uma fuga dele. Então, mas eu achava até então que ele tava indignado. E eu fui pro quarto. Senta aí, eu quero falar contigo. E ele, o que foi? É sério, senta, eu preciso falar contigo. Tipo, e o Dedé entrando no programa. Eu tô namorando o filho, mas é filho do Luizinho do ônibus, aquele que é filho do não sei o que, e ele. E eu com isso. Mas aí enlouqueci, eu disse, mas eu treinei o tempo inteiro achando que ia ser isso. A mãe chegou com um bocão desse tamanho com os buquês. Olha o que eu ganhei. Eu disse, mas o que é isso? E eu? Ele tem que namorar, eu não é a mãe. Conquistou a mãe, conquistou o pai. Ganhou no primeiro dia. No primeiro dia. Que legal. Né? A Tamires está rindo lá, ó. E o Dedé ainda ri, que quando nos últimos dias do pai, ali, os últimos meses do pai, ele chegou a perguntar 2 vezes pro Dedé. O Dedé chegou lá, ué, Dedé, apareceu. Apareci, seu Chico. Tu tá casado ainda? Olha quem tá respondendo lá, ó. A Silvana. Olha a Suelen, que dupla. Silvana Moreira, ó. Bom ouvi-las, 2 pessoas incríveis. Obrigada, viu, Silvana? Tu é fora. Silvana foi minha colega. A Silvana é responsável por ter me dado emprego, hein? Tá aí, ó. Tu vê que responsa, hein? Credo, hein? Bom, aí tu continuou, então, o namoro com o Dedé e partiu pro noivado, pro casamento. Ó. Não foi assim. Foram 13 anos. 13? 13. Demorou, então, a cozinhar batata. É que a gente tava esperando juntar dinheiro, daí o meu cunhado disse assim, se vocês vão esperar juntar dinheiro, vocês não vão casar nunca. Então casa de uma vez. Casaram. Tá, mas nessas alturas tu já terminou a faculdade. Eu terminei. Continuou trabalhando no Ernesto? Não, eu fiquei no Ernesto. Só o tempo das meninas estarem fazendo o curso? Depois eu fui pro Centro Social Urbano. Que aí veio o projeto Arco-Íris e elas me chamaram pro projeto. Sim. Terminou, porque acho que tinha um prazo ali pra dentro. Sim. Eu saía e eu fui lá no Centro Social Urbano. Fui dar aula lá. Tá. Eu ia com meu Fuquinha branco lá. Eu me lembro do teu Fuquinha branco. Eu ia pra lá, eu fiquei. Aí depois se expandiu o projeto e eu já tava. Aí eu montei a academia e eu não tava dando vencimento. Nós vamos chegar na história da academia. Então o casamento levou quantos anos? 13 anos. Que ano tu casou? Eu casei em 2010. Mas tu já tinha academia em 2010? Mas eu tenho desde... Tá, já tinha. Pergunta besta minha, fica quieto. Esquece. Como iniciou a academia? Realmente, eu quero saber tudo. Tá. Eu até escrevi aqui parceria no início, eu lembro da parceria, sim. né? Quando tu ficou sozinha à frente da empresa, tá? E ainda coloquei quais os investimentos que foram mais pesados. Então vamos em partes. Tá. Como é que foi fundada a academia? A academia foi Em fundada. primeiro lugar, por quê? Porque foi assim. Sempre fui apaixonado pela atividade física. Né? Então, sempre pratiquei, fazia academia no Gilmar. Antes de entrar na faculdade. Sim, lá na esquininha. Na esquininha. E eu tinha aquele fascínio por atividade física. Não era estética, e me fazia bem. Sim. Sempre me fez bem. Né? E aí, até por causa do TDAH, que eu não sabia, na época eu não tinha diagnóstico de TDAH, então eu sempre tive. Então eu me controlava fazendo atividade física. Tá certo. Então isso me centrava, entendeu? Então a ansiedade, essas coisas, tudo pra mim não existia. Não existia porque tu estava suprindo. Então né? quando eu fui fazer a faculdade, eu pensei, o que eu gosto realmente de fazer? Qual é a matéria que eu gosto de fazer? Oi, Thalinha. Olha ali. Tudo bom, querida? Voltou. Bom te ver, voltei. Tá bom. Então essa questão da escolha da educação física foi muito baseada no que realmente eu gostava. Que tu gostava de fazer. E aí, então, como é que surgiu essa ideia, de fato? Como é que ela se concretizou? Porque a gente sempre faz assim, ó, a gente primeiro sonha, Isso. aí depois a gente Eu planeja. eu nunca sonhei com academia. Não, mas tu sonhou no momento que tu projetou. Não, foi assim, ó. Quando eu entrei na educação física, a minha ideia era seguir os passos dos meus professores. Eu tinha adoração, tenho, pelo Neri. Sim. Tá? Admiração por ele, brabo, furioso, mas eu tinha admiração, ele tinha uma postura, tem Até hoje. né? A Silvana, a Mônica, né? Que foram minhas professoras, então eu tinha essa fonte de inspiração. De seguir. De seguir. Eu queria ser treinadora.
Eu ia morrer Tá, de mas fome. como é que tu de treinadora virou dona de academia? Porque aí eu entrei na faculdade e comecei a entender as coisas e eu fazia academia. E aí o que aconteceu? Todo mundo de 15 anos pede alguma festa, alguma coisa. Eu pedi um aparelho de ginástica pra minha mãe. E ela comprou pela internet. Na época não existia fábrica de equipamentos de ginástica. Binho, Então eu pega um chimarrão aqui. tinha um equipamento. Toma um, Binho. Tinha um Vem cá, equipamento. Binho, dá um ó aqui. Ah, mas vocês não estão em live? Toma em live. Então, o responsável pelo aquecimento da água. Aqui, ó. Ó! Ele adora. Então, eu queria comprar, comprar, não, eu pedi pra mãe de 15 anos que ela me desse um aparelho. Ela comprou um aparelho que era multi-exercícios, 16, 24 aparelhos. Tinha uma esteira mecânica, uma bicicleta, tudo num aparelho só, tinha várias coisas. Eu tô imaginando isso. Na garagem da minha mãe. Sabe o que eu tô imaginando? Uma menina de pedir isso de presente de aniversário. Pois é, eu tenho que ser estudada, né? É TDAH mesmo. Não, mas não é questão de vocação. Eu tenho que ser estudada. Não, é questão de vocação. Podia ter seguido medicina, odonto. Tentei, mas não é. Mas não é a tua área. E a mãe que é professora dizia, não tira o magistério. E eu que todo mundo Faz queria que eu isso. fosse advogada, todo mundo na família queria que eu fosse advogada, eu nunca quis ser advogada, eu queria ser Eu professora. acho que tudo que tu quiser ser, se tu fizer com excelência, tu vai conquistar. Agora, se tu fizer digamos, uma medicina e tu odiar o que tu faz, Não dá. vai ficar frustrado. Tu vai Aí, entrar em Joana, depressão. tu teve uma posse, então tu ganhaste tipo Eu presente. ganhei e trabalhei em cima dele. O que aconteceu? Te lembra das gurias da banda do Ernesto? Sim. A Manuxa, a Xuxa, aquelas gurias todas. Que era do corpo da- coreográfico. Como elas eram amigas ali, as gurias... Quem sabe vamos fazer exercício. Quanto que tu nos cobra pra gente malhar ali no teu coisa? Eu disse, eu não sei o que eu cobro. Sabe aquelas fichas de fichário, assim, de boteco? Aquilo ali era a ficha onde eu escrevia o nome, colocava o vencimento e a primeira mensalidade era R$15. Nunca esqueci, R$15. Dinheiraço, hein? E era uma garagem, a mãe tem a garagem embaixo e eu botei o aparelho. Então eu só tinha aquele aparelho, comprei no Brick do Celso, umas bicicletas da Caloi, eu tinha uma bicicleta, depois comprei uma outra usada, R$80, botei ali, comprei um aparelho de abdominal da minha sogra, que eu liguei pra ela e disse, Marta, tu tem um aparelhinho de abdominal, quanto é que tu me cobra? Ela, compra um X no Zé e me dá e eu troco. Então eu trocava, fazia escambo. Tá, e aí tu vai me dizer que tu não sonhou? Naquele momento eu saí da área do treinamento e eu Esse fui eu pra falei, esse é o teu sonho, montar uma academia, tu já começou a montar em casa. Eu comecei, e ali, só que eu não... Tá muito bom, mas tá meio morno. Olha, depois tu olha na live o que eu disse, eu não vou repetir. Eu tava olhando vocês. Só que Tu tu tá não- rindo, mas é sério, guri. Tu não imagina, eu nunca imaginei chegar nesse padrão, não idealizei, entende? Tá, me conta como é que tu saiu da garagem pra academia. Eu era muito segura, assim como sou até hoje. Eu tenho medo de que alguém me critique ou que me avalie e erre. Como a gente ia pra faculdade, eu, a Nilmara, a Fernanda do rock, todo mundo ali da educação física, toda a educação VML, todo mundo ali Sim. fazia aquela anarquia na frente do ônibus do Luizinho. Sim. Mas eu tinha muito convívio com a Nilmara e eu disse, Nilmara, eu tenho uns aparelhos lá em casa, as gurias querem fazer exercício, me ajuda, vamos junto. E ela tá. E ela trabalhava no Banco do Brasil de amarelinho na época. lembro. Então ela saía do Banco do Brasil, eu saía do centro social, a gente se encontrava de tardezinha, nos dias que eu não trabalhava uma coisa eu ficava lá. E aí elas tocavam a campainha lá na mãe e iam descendo. Tinha um cachorro, um boxer ali que já dava Eu me sinal. lembro desse box, né? da tua mãe. E aí elas iam fazer ali. Então a gente cobrou 15 pila. Só que era tudo. Eu não tinha curso, não existia ou não sabia de como fazer. Eu ia pelo que eu Intuição. tinha aprendido com o Gilmar, né? E tinha uma esteira mecânica. A esteira era insuportável. Tu não conseguia ficar um minuto nela. Era pesada, tu tinha que puxar aquilo ali. Então eu tinha medo de prejudicar alguém. Então eu errava pra menos e não pra mais. Então era tudo teste, a gente ia testando como é que ficou, a carga tá boa. E a gente foi elaborando, vamos fazer tantas séries de cabeça. Nunca foi a pesquisa na minha época. Não tinha internet, É que não tinha internet, né? Era biblioteca. Era biblioteca, era Barça. era biblioteca e tudo que vinha dos Estados Unidos vinha com uma defasagem de 5 anos, porque até Sim. ser publicado lá, com as pesquisas que chegavam aqui, Até chegar aqui, chegava atrasado. chegava atrasado, realmente. Então tudo chegava. Né? Então ali eu convidei a Nilmara para ser minha sócia
tipo de parceria, vamos meter a Sim. cara, eu não tenho nada a perder, tu também não tem, e vamos enfrentar, mas nunca imaginando a coisa. Então, dali da casa, um belo dia eu chego do centro social, a Nilmara me gritando. Tinha um banheirinho lá, o banheirinho a gente fazia avaliação corporal. Sei. Nas meninas. Aham, fazia ali. Até então eram as gurias do corpo coreográfico. Ah, de boa. A Helena Mendes foi uma das primeiras. Eu vendia as roupas da Brasil Sul pendurado no varal, onde a mãe estendia a roupa, pendurava com coisinha pra vender as calças. E ela diz que não é empreendedora, sonhadora, mas claro que é, Que gente. eles pediam, eu disse, não, eu vou pra um curso em Capão, vou trazer as roupas, eu vendo. Aí botava no varal, vendia. E dava água numa jarra ainda. Não tinha bebedor. Não tinha bebedor. E aí, como é que tu saiu da garagem? Eu saí da garagem porque eu chego um dia, a Nilmara vem logo que tá lotado, eu não tenho como atender. Veio o cunhado dela, o Taiguara, o Conrado, o não sei o que do trombeta, lá veio todo mundo, a gurizada toda. Renan Klein, todo mundo resolveu, disse, vem cá. Eu chego. Pra fazer exercício na de tua tardezinha, eu garagem. cheguei, tinha 5 guris e mais umas 5 mulheres, 10 pessoas lá dentro e a Nilmara com as fichas. Olha aqui, tô dando vencimento, não consigo atender. E agora, o que a gente faz? Ela disse, você tá ficando pequeno? Eu disse, e aí a prefeitura vai descobrir, nós estamos clandestinos aqui. Não pode, a gente tá errado aqui, como é que a gente vai fazer? Eu tenho só 17 anos, eu não posso abrir nada, entendeu? E aí eu disse, a dona Luísa Ferreira morreu no outro ano. Lembra, Luísa Ferreira? Morreu lá na casinha. Aham. Morreu ali na frente da casa, tal, faleceu. Sim, sim. E ela disse, olha, tem a casa da minha tia, tá desocupada, quer tirar as coisas da tia, não sei o que, a gente Podemos pode ir pra lá. usar. Só que aí eu não ia ir de qualquer jeito pra lá. Só que as coisas que eu tinha, que a gente tinha de equipamento, cabia tudo na Pampa, em uma viagem. Eu disse, não, me nego. Vamos levar um de cada vez, vamos fazer 5 viagens. Não, pra dizer que a gente tá se mudando. Cabia tudo numa viagem só, mas eu vou fazer 5 vezes. O povo achar. Que é academia grande. Tu já tava fazendo Não mais, sabia. sem saber. Só que era, a Fama não era a vida, não, e não tinha nome ainda. A Fama era a academia das gurias, porque tinha a do Gilmar, que teoricamente ia só os homens. Só os homens, realmente. No início ia as gurias. Sabe por que que eu sei que eu morava lá perto? Eu morei ali perto, eu via, só entrava homem. Só homem. Então aí abriu a academia das gurias. E aí eles debochavam, quando um homem ia pra nós, tu vai lá na academia das gurias? Tu vê só que não, olha. Só que era uma casa dividida em partes. Então a gente era a faxineira, a gente abria, a gente fechava, a gente fazia tudo. Eu e ela. Com certeza. Então, Estamos recém começando. ventiladorzinho de Tá, e teto. me diz uma coisa, quanto tempo vocês ficaram ali mais ou menos? Ficamos 97 até 2000. Aí uns 6 anos. 6 anos. Mas rendeu, hein? Sim, porque daí nós começamos a expandir ali mesmo. Era um piso Eu de me parquet. lembro, eu lembro quando vocês tinham academia. Era um piso de parquet, no fundo, daí a gente resolveu ampliar, porque estava pequeno. Vamos fazer um puxadinho. Vendia até melancia dentro. Vai trazer as melancias, eu vendia melancia. Tá certo. E aí a gente fechou lá para poder expandir, comprou uns aparelhos melhores. Né? A gente tinha as coisas usadas, a gente teve que refazer. Todas essas notícias aí eu lembro que as gurias, principalmente a PP, falavam. Eu me lembro do primeiro curso da Brigada, que veio pra cá, Aham. e aí lotou a minha academia. Eu dei o maior tiro no pé naquela época. Eu disse que eu nunca mais ia fazer isso, coitado dos guris, mas até hoje lembro. Eu, na empolgação, precisando ampliar e precisando de dinheiro, chega uma turma e diz assim, quanto que tu nos faz se vier tantos alunos da Brigada aqui? Baixei ali, faço tanto. Ganhei dinheiro, mas perdi os meus alunos fiéis, porque eles eram temporários, era só por 3 meses. E eu baixei o preço, super lotaram, e o horário que eles podiam vir era só a tardinha, onde eu tinha mais gente. Aí as pessoas chegavam pra fazer, não tinha esteira. O que aconteceu? Tive que comprar mais esteira, tive que comprar mais coisa. Mas isso aí é coisa que tu vai aprendendo, né, Joana? Não Mas tem são como... coisas que na impulsividade, por querer encontrar dinheiro, né, vai. Só que quando a gente foi pra lá, a gente não tinha nome nenhum, a gente fez uma eleição interna. E aí que eu quero te perguntar pra ti. Todo o povo quer saber. Já houve até, vamos dizer assim, nós conversamos aqui já na Hidro, esse assunto. Por que foi escolhido este nome, Vida Ativa? Quem escolheu e por quê? Foram vários nomes. A gente fez uma eleição que a gente estava ilegal.
Tá, então, se batesse fiscalização lá, a gente ia ser fechado, não tinha alvará, não tinha nada. Então, não, vamos legalizar. Daí eu tive que me emancipar, porque eu não tinha idade. Sim. Aí me emancipei para poder abrir uma empresa. No dia que a gente abriu a empresa, eu disse, agora vamos ter que definir o nome. Enquanto isso, fizemos uma eleição. Então, as pessoas que estavam lá dentro da academia colocaram vários nomes. Surgiram Academia Joanil, Joana Tu não tem guardado esse escrito? Não tem. Bah, João, tem que escrever isso. Vida e Saúde, Vida e Corpo, Vida não sei das quantas, era várias coisas, o corpo não sei das quantas, eram vários. E as pessoas jogaram, né? Sim. E esse nome Vida Ativa foi a Nilmara que botou. Foi ela? Foi ela que botou dentro do mesmo saquinho. Quando a gente tirou, a gente foi colocando. E aí a gente abriu aquilo ali, as pessoas... Começaram a analisar Não, os a nomes. gente olhou e botou pra votação. Ó, essas foram as sugestões, agora vocês votem. E aí não foi a gente, vamos escolher o que a Nilmara escolheu. Não, o povo escolheu. O povo escolheu aqueles, sugeriram 10 nomes. E daqueles 10 nós vamos ter que escolher. E aí o mais votado foi o que a Nilmara escolheu, o Vida Ativa. Tu veja só. Não foi eu que escolhi ou ela que escolheu, não, a gente botou aí. A ideia foi lançada no saquinho. Foi lançado no saquinho. E essa Vida Ativa, então, lá na casa da professora Luísa Ferreira Costa, que aliada a professora Luísa foi minha madrinha de casamento. É mesmo? Eu era, assim com ela. E uma coisa curiosa para te contar aqui para todo mundo, eu também me emancipei com 17 anos. É mesmo? Para poder casar. Pô, também precisa? Precisa. Para casar tem que ter 18 anos. E eu casei em janeiro de 1973 e eu tinha 17 anos. Eu só ia fazer 18 anos no mês de junho do ano 73. Mas eu e o meu noivo não quisemos esperar. Era muita paixão. Era muita paixão. Diferente de ti que quis juntar dinheiro, nós não juntamos nada. Porque naquela época, esse assunto até nem era para falar isso, mas eu e a Lala conversamos. Naquela época, assim, era muito difícil se namorar e se noivar. Sim. Porque noivava e namorava com parceria. Sempre tinha alguém junto. Ah, tá. No meio, né? No meio. Chá de pera, que nem se diz, né? E existia um cuidado muito grande para a menina não engravidar. Então tinha que se ter um cuidado muito grande. Então, pensar em fazer alguma coisa além, a gente nem ousava fazer, mas algumas pessoas conseguiam fazer, mas porque tinham oportunidades. Mas era uma coisa muito rara. E daí eu sou bem sincera, eu digo para minhas filhas sabem que eu casei jovem para não casar grávida. O que iam falar, né? O que iam falar? Não, tá na hora. Mas se tu tá com vontade de se emancipar, vamos. No início meu pai não queria muito, mas teve que ir lá assinar no cartório. Mas aquela história das flores, agora tava me lembrando, surgiu porque foi assim, ó, a mãe sempre foi correta no sentido assim, ó, eu dei uma hora pra tu voltar, te dei a liberdade e te disse que tu vai sair, tu tem que voltar tal hora. Sempre foi na infância, quer sair? Bota na geladeira escrito onde é que tu foi, com quem tu foi, que horas tu volta. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então ela sabia, ela me deixava liberdade. Só não tinha o movimento que tem hoje de carro, né? Tu andava de bicicleta a cidade toda e não dava nada. Né? Só que a boate é a mesma coisa. A volta era 3h30 em casa. E eu me passei naquele certo dia porque eu tava esquematizando com o Dedé uma conversa, um diálogo. Bem na esquina ali da Gráfica Saraiva. Tinha um limoeiro. Eu fiquei de costas pra minha casa, açougue gaúcho, eu de costas e o Dedé de frente. E nós arrancava a folha do limoeiro, conversava e tarará, e aquilo, arrancava. E passada das 3h30 não tinha ido pra casa ainda. Daqui um pouco o Dedé parou e olhou assim, e o que foi? E ele, que estranho, e o quê? Tem uma mulher ali do outro lado da rua. Eu, ai, minha mãe. Aí eu disse, como assim? E ele, tem uma mulher aí, ai, por favor, não sai daqui, não sai daqui. Ele, o que houve? Como é que ela é? Ela tá de pantufa, tá com um chambre, meio escabelada e tá com os braços cruzados. Eu, ai, é a mãe. Eu disse, não, e ele, tu tá brincando? E eu disse, aham. O que ela tá fazendo? Ela tá olhando séria pra cá. Eu disse, ai, meu Deus, ferrada. Não sai daqui, por favor, não sai. Aí ele, tá, não vou fazer nada. Mas olha pra ela, quando eu olhei assim, ela, isso são horas? E eu já tô indo agora pra casa. Quando eu cheguei em casa não é assim, tipo, a gente marcou, o que os vizinhos vão pensar? Eu disse, não vão pensar nada, eles estão dormindo.
3h30 da manhã. Mas era bem assim mesmo, O quê? gente. E eu dizia assim, mãe, mas é filho do Luizinho. Pode ser filho do Papa, não me interessa de quem é filho. Por isso que eu casei, viu? Por isso que eu disse pra ela, ó, eu não quero confusão do meu lado. Tu quer namorar, vai lá e pede pra mãe. Que eu não vou, eu não quero encrenca pro meu lado. Já tinha certo. ferrado, né? E aí, quando é que tu saiu das asas da mãe, do pai... tinha e 30 tu anos, né? E que tu saiu das asas dessa casa da professora Ana Luísa Ferreira Costa. Eu vim pra cá em 2005. 2005. Porque E como é que foi essa transição da casa pra cá? a mesma coisa, a questão da Tamires, lotação. tu quer um, Tamires? Nós tínhamos uma lotação, digamos, chega uma hora que tu não tem mais Tu não como consegue mais suportar o suportar, movimento. porque infelizmente, às vezes as pessoas olham, passam aqui na frente, ou reclamam, os próprios alunos, mas isso aqui tá lotado, sim, mas não é em tempo integral, isso é geral, é nacional, a academia ela não é lotada sempre em todos os horários, mas é que dá coincidência que na hora da saída do serviço... É o pique, né? É o pique, e é o ponto de encontro, então as pessoas já saem direto do serviço e vão pra academia, porque se chegar em casa, Não vem. amolece e não volta. Então saiu, como o Rio Pardo tem essa facilidade de tu não demorar para chegar nos lugares, terminou, 6 horas começa a muvuca. Isso é em todas as academias, não é exclusividade minha. Então acabava que certos horários superlotavam e não dava. Mesmo que se eu pudesse reescalonar, Eu sei, mas não tinha espaço, não tinha espaço. Não tinha espaço, o calor cada vez. Isso é uma coisa que chamou a atenção. Quando tu abre, tu vê, há 25 anos atrás, tu abria, era uma temperatura. Conforme os anos foram passando, foi aquecendo, e a gente foi vendo a necessidade de... Eu nunca imaginei que eu fosse ter ar-condicionado na academia. Nunca imaginei, porque não vai ter necessidade. Porque eu saí de uma casinha que era teto baixo, de madeira, e que era fresquinho. Nos primeiros anos, depois tive que botar ventilador. Mas o clima foi mudando, E aí né? foi mudando, eu tive que botar um toldo, porque o sol entrava, e aí não aguentei, eu tive que começar a abrir às 4 horas da tarde no verão, para deixar baixar o sol, porque Pra poder fervia iniciar lá dentro. atividades. E estender até mais tarde, Sim. porque não tinha como, era inviável. Então ficou inviável o lugar, e a gente queria, daí a gente começou a pensar, vamos ampliar. Tanto que quando a gente foi abrir a conta lá no Banco do Brasil, me lembro direitinho, que um dos gerentes do banco pegou e disse assim, a gente quer abrir a conta aqui, porque a gente precisa de um limite e tal, porque a gente compra roupas e vende aqui dentro, a gente quer ampliar. E eu nunca me esqueci, isso aí foi meio que um trauma, uma raiva, assim, sabe? Eu disse, tu vai abrir, tu vai ter conta, só a gente não vai poder te dar limite. Eu disse, por quê? Porque vocês têm espírito muito empreendedor. E eu disse, Ué, mas daí que tem que dar. mas aí não entendi. Tipo, acho que era perigoso dar dinheiro e a gente sair torrando. Torrando? Eu não sei, mas eu disse, não, tudo bem. Esse gerente, me desculpe. Mas bem assim, né? Cabeça fechada. O problema é que vocês têm um espírito muito empreendedor. E eu não sabia que isso era problema. Mas tudo bem. Aí a gente foi indo, né? E muitas coisinhas a gente aprendeu. Então, quando vocês vieram pra cá, ela estava junto ainda contigo? Tava. Não, foi bastante tempo. Não, foi. só para nós esclarecermos para as pessoas. Não, foram. Só aqui ficou pouco tempo. Aqui sim, daí a coisa partiu pra... Não, cada uma seguiu. Lá na casa eu sabia que vocês estavam juntas. Sim. Então, iniciou na casa da minha mãe. Sim, depois na casa Depois foi pra lá, e aí lá Luísa. surgiu Vida Ativa, tinha uma placa, tenho fotos ali ainda até das antigas. Sim. E aí tu veio pra cá. E aí aqui, de dupla, ficaram quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? 3 anos. 3 anos. Foi de 2005 a 2008. E aí cada uma foi pro seu lado. Sim, porque aí chegou um ponto que, tipo, a necessidade, ela abriu uma baita de uma loja, né? Eu nunca fui lojista, eu tenho por conveniência, por estar aqui, ter que ter uma necessidade. Eu não sei vender, Sandra, eu não sei vender. O problema do Ariano, ele é super sincero, né? Então, se a pessoa chegar pra mim e perguntar o que tu achou, e se eu achar que ficou feio, eu vou dizer que ficou feio. Então tu não pode ser vendedora mesmo. Eu não posso ser vendedora. Tá. Então eu não consigo, então tá ali, fica à vontade, olha, vê se ficou bom e pronto. Oi, Dudu. A Nilmar é uma pessoa muito querida, muito simpática, eu gosto muito dela. Ô, Joana, eu quero só te perguntar uma coisa. Tu ficaste então solo, tá? E neste momento que tu ficou solo, a coisa ficou pesada. Ficou. Porque daí ficou tudo... A responsabilidade era toda minha. Toda a responsabilidade era tua, e como é até hoje, tá? E aí eu quero te perguntar, esses investimentos foram muito pesados que tu teve que fazer aqui? Como diz meu pai, eu sempre dei o passo maior que as pernas, ele tinha razão.
se eu olhar para trás e ver tudo que eu, por burrice minha, mau planejamento, mal orientação, eu não tive orientação nem do meu pai, nem... Tu foi indo a rumo. Eu fui indo a rumo e deu certo porque eu acho que eu tenho uma luz que me ilumina e eu não desisto, né? Não é, porque tu é competente no que tu faz. Mas se eu fosse... Tem isso aí. Se eu tivesse feito um curso de administração direcionado a academias, talvez eu tivesse, antes de fazer as coisas por impulso, que o Ariano tem a mania de fazer por impulso. Primeiro faz, depois pensa. Isso, depois pensa, né? Teria sido outra lógica. Talvez hoje eu já estaria com a minha casa própria, porque eu ainda não tenho minha casa própria, só tenho minha academia. Minha academia é minha vida. Minha casa é minha vida. A tua academia não é minha. A tua casa? Minha casa não é minha porque minha casa é aqui. Pois é. Né? Mas... Eu quero fazer agora outra pergunta pra ti. Agora você conseguiu tudo que tu pedia até o momento. Tu tem problema de energia elétrica aqui? Tu tem placa? Eu tenho placa, botei placa. E a água? A água não, a água eu quero fazer uma questão de captação. Não achei alguém responsável que me faça um projeto para captar, porque tem vários telhados aqui e eu queria reaproveitar. Pois é, tu tinha que fazer isso mesmo. Só que tem a questão toda do reaproveitamento da água para que ela não altere o pH da água da piscina. Eu já fiz isso com as cisternas que eu tenho aqui. Sim. Que esse terreno é um banhadão, né? Eu sei, me lembro dele. Então, eu tenho 2 cisternas ali que dá 5.000 litros e tá sempre vertendo água. Eu tenho que, às vezes, esgotar a cisterna. E ela foi analisada na época, o Poti analisou na Unisc, e é água potável. Só que o pH de uma cisterna é diferente do pH da piscina. E uma vez eu fui botar, final de semana, botei. Quando eu cheguei, segunda, tava verde. Sabe que uma vez eu me lembro, quando eu tava outra vez, tava verde? Foi essa vez, será? Foi a água da piscina da cisterna. Aí eu gastei muito produto para elevar, alterar o pH. Não, ele estava limpo, o pH... Não, o pH eu sei que fica verde daí. Fica verde, até acertar é difícil. Então assim, ó, e é tudo eu que faço. Tá, então agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. A gente comenta, tá? A gente fala na Joana e não é da Joana, tá? Sim. Na Ido a gente fala às vezes como tu trabalha aqui. Eu quero que tu conte para todo mundo ficar sabendo em detalhe qual é, olha até aqui, explique tua rotina desde quando tu acorda até a hora de voltar para casa. O que tu faz aqui? O que tu faz desde a hora que tu levanta até a hora que tu deita? Aí o povo quer saber, porque essa é a Joana empreendedora. Tá? Sim. Quando tu tem uma sócia, o bom de tu ter sócio é que tu consegue dividir responsabilidades. Quando tu sai de férias, tu sai e deleta, aperta um botão, agora ele tá contigo. Deixa eu curtir. Quando tu é só tu não sai de férias. Tu sai de férias e leva a pastinha das contas, tu leva o computador, tu leva tudo é tu. Tu tem os teus braços direitos e os esquerdos, né? Sempre tem alguém de confiança. Mas a responsa é tua. A responsa é minha. A gente sabe. Então, assim, a minha rotina, ela começa... Tudo bom? Tudo bom, Rincão Del Rey? Como é que tu tá? Tô indo daquele jeito, né? Daquele jeito, tá ótimo. Né? Ótimo. Prazer em lhe ver. Prazer. Eu trabalhei com ela lá na Escola Barão do Triunfo. Ah, é? Meu Deus. Quem é que eu não conheço? Tu andou em todo o Rio Pardo. E daí, Joana? Bom, e aí, o que nós estamos falando? Que tu ficou da rotina. Da rotina. Bom, aí o que acontece? A ansiedade de tu querer colocar coisas novas, tipo, antes quando eu montei a academia eu tinha sociedade, não existia piscina. Era só aqui. Isso aí foi uma atração, essa piscina, né? Eu sei, mas o meu sonho sempre foi esse, depois que daí eu foquei, eu disse, o meu negócio, o meu sonho, sabe aquela missão, visão, valores, sabe? Era sempre assim, me tornar a referência na cidade, talvez na região, como uma academia onde tu encontrasse o que tu procurasse e da melhor forma tu conseguisse alcançar os teus objetivos. Sim. Então eu sempre digo, eu não estou vendendo uma atividade aqui dentro. Eu quero ir. Não, o que tu quer? Tu quer emagrecer? Tu quer fortalecer? Eu quero fortalecer. Então a partir disso eu tenho essas atividades que tu vai conseguir. Então agora nós vamos chegar nisso aí. Né? Nós vamos chegar aí. Eu quero que tu me explique. Tu acorda de manhã e aí o que tu faz? O que eu faço? Primeiro eu não Qual tomo é o horário? Eu não tomo café porque não tem essa hora, não existe pão da Sandra. Eu acordo às 4h30. Mas amanhã tu vai ter pão. Amanhã vai ter. Eu
Mas eu queria quentinho. Ah, mas eu Não faço vai pra dar. ti. Tá. Pode deixar que eu te trago Eu pão quentinho. tento acordar às 4h30. O despertador toca primeiro horário às 4h30. 4h30. Isso. Porque até eu sair da cama Levanta pro meu horário. Meu horário é esse. é umas 4:45. Aí eu me arrumo, eu saio de lá às 5h15, chego aqui, 5h30, já tem gente trabalhando aqui, que os guris atendem de personal antes das 6 horas. Já tá, já 5h30 já tem gente. Então eles atendem de personal, horário separado, o pessoal que trabalha, que tem que grudar depois, né? Tem que vir cedo. Então ou vem a Virgínia, vem o Marcelo, vem o Binho, eles já estão aqui. Mas antes era eu e Deus vinha aqui. Sim. Mas eu chego e sempre tô aqui, graças a Deus. Então eu chego aqui 5h30, quando eu não queimo o assado, eu tenho que ir lá pra piscina e tenho que aspirar a piscina. Isso aí que a gente tava comentando, pessoal. Eu tenho que aspirar a Quem piscina. limpa a piscina é ela. O que eu vou fazer? Aquela enorme daquela piscina. Mas é anti-estresse, eu vou pensando o que eu vou fazer todo dia. Assim, daí eu, no aspirar, gente, tu já tem uma rotina, tu vai com ele aqui assim, aí tu vira aqui assim. Aqui eu já tô pensando como é que eu vou fazer a primeira aula, que eu brinco com o pessoal. Mas de onde é que tu tira isso? Eu disse, isso aí Chico Xavier me passou de madrugada. E eu psicografei na madrugada e aí agora vem. Então são ideias, assim, ó, quando tu faz o que tu gosta, as coisas surgem. Vão surgindo, vai planejando. Tu vai planejando. Vai tendo Eu acho que ideias. tu deveria ter feito isso também quando tu dava aula. Sim. Como é que tu vai explicar certa coisa? Tu tem que jogar com a realidade, tipo, pra que a pessoa se sinta à vontade de fazer e Tamires, seja pela fácil. primeira vez numa live eu vou pedir, me traz a erva de novo, porque nós estamos tomando. Olha Nosso ali. chimarrão tá se indo, guria. E aí, então eu Aspira, nesse horário de aspira aspirar, e vai- eu já tô pensando No que tu vai fazer. nas aulas que eu tô fazendo. Não é que eu deixo pra cima da hora, é que eu tenho que ter o plano B, sabe? Eu sei. Eu tenho o planejamento, mas daqui a pouco me surge uma outra coisa. Por que não trocar? Na faculdade tu tem um plano de aula e tu tem um plano B. Tu pode trocar, Tu com pode certeza. trocar Pode. conforme a necessidade tu faz. Tu tem um planejamento semanal, mas pela prática tu vê, olha, eu planejei isso, aborta que não vai dar, porque a turma não Tá conseguiu certo. fazer o exercício, vou ter que fazer outra coisa. Bem isso aí mesmo. Ali eu alinho meus pensamentos. Assim como no final do dia, eu passo na minha cabeça tudo que eu fiz, tudo que deu certo, o que não deu certo. Obrigada, Tamires. E eu fico horas no banho. Aí eu tomo mijada, porque eu demoro muito no banho. Só que é a hora que eu fico no Relax. banho. Isso. Mas tu terminou de aspirar, Aí começa a aula. Aí começa a aula, primeira 6 aula. horas da manhã. isso que eu quero saber, essas 6 horas da manhã tu que dá É aula. uma aula que eu faz desde 2018. Eu só reorganizei e passei para a piscina, que é um treinamento de emagrecimento que eu tenho, que é do Slim. A gente denominou Aqua Slim. Sim. Porque eu passei para piscina antes da pandemia, ele era individualizado dentro de uma salinha, né? E aí com a pandemia eu peguei a versão e ficar sozinha dentro de uma sala fechada. Eu também detesto. Isso eu Por detesto. favor, eu gosto de gente. Eu também preciso Eu de Eu gente. preciso de gente. Eu não posso. Eu sou. Ó, a Cleida, beijo, querida. Então o Aqua Slim é segunda, quarta e sexta. Então eu organizei pro meu TDAH não surtar, que Toda segunda, quarta e sexta eu 6 tento horas. alocar todas as minhas aulas. 6 horas da manhã, então tu dá essa primeira aula. Aspira a piscina, dou a primeira aula, logo depois às 7 horas eu tenho uma aula que é Hidropower, que eu chamo de Hidropower. Eu participei de uma. Isso. É uma aula rápida, ela não tem um aquecimento. É meia hora. É meia hora porque as pessoas têm que sair correndo para trabalhar. Então eu tenho que paulear na aula. As gurias me convidaram E aí eu não quis consigo parar a aula. Por exemplo, se alguém tem alguma restrição, joelho e tem que corrigir, iniciante, Não pode. eu não consigo parar e dar atenção. Então eu não recomendo a pessoa que está iniciando a fazer a hidro já começar às 7 horas. Ela é assim. É acelerado. Eu fiz aquele dia, eu gostei. É. A Rosane me convidou, Sandra, vem ver como é que é, vem experimentar. É acelerado. É. Mas dá pra fazer, tu faz no teu ritmo, porque a hidro, ela tem um diferencial que tu pode colocar dentro de uma piscina pessoas de várias idades e cada um com a sua intensidade, alcançando a mesma intensidade, só A que a nossa sua turma velocidade. é heterogênea. Não, peraí, o que eu digo é assim, ó. Se a professora chegar e disser assim, ó, eu quero que todo mundo alcance 80% da frequência cardíaca máxima nessa aula. Sim, sim. Todos vão alcançar, só que tu vai olhar pro teu vizinho e ele vai estar bem devagar. Só que ele tá nos 80%, porque é o dele. E não vai interferir na tua aula, em nada. Mas isso que eu quero dizer. No solo, tu não consegue fazer isso, porque aí um vai para um lado e outro vai pro outro. Porque eu gosto muito de ver o meu companheiro lá, nosso companheiro de 82 anos, seu Plínio, né? E a mais nova acho que é a Carol.
eu acho que ali daquela turma Eu acho que daquela turma é a Carol, né? E fazem os mesmos exercícios. Sim, mas os dois estão na mesma intensidade. Né? Então é o princípio da individualidade biológica. Tu vai ter dentro de uma turma uma diversidade de idades, né? E que vão fazer na sua intensidade seu objetivo. Se eu tenho uma prótese no quadril, eu tenho que cuidar, eu vou conseguir dizer, cuida mais ali, e ele vai participar. Ela é uma aula, digamos que ela integra. Então tu não exclui ninguém, porque todo mundo está na mesma vibe. Sim. Né? E vai se identificar com aquela aula, porque se tu viu que tem nichos, tem públicos, Eles para todas as... Isso, e eles se identificam com os horários. Isso é uma coisa muito engraçada. Tipo, tu não vai ver a Sandra vindo fazer a aula de hidro de tarde, porque ela vai achar que tá numa academia diferente. Mas não é, são os colegas. São os colegas, não é assim. Por mais que tu conheça. Eu conheço todo mundo da tarde, praticamente. Claro. O negócio é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu produzo 100% até mais ou menos 2 horas da tarde. Sim. Passou as 14 horas, a dona Sandra diferente. Já começa a decair, já, né? Pela minha própria questão da minha labirinto. Eu não consigo, já. Se eu deixar para vir à tarde, eu não venho. E tu sabe que eu sou uma pessoa que eu rendo à noite. Tá, mas então tá, vamos voltar. Sim. Tua rotina. Então tu deu a primeira aula às 6, às 7. Depois tem aí eu venho e vou fazer toda a parte burocrática da coisa. Sim. Né? Administrativa E corro para um lado, corro para o outro, faz isso, faz aquilo. Faltou material de higiene, vai aqui. Tá. Então a gente tem grupos específicos, o do marketing, tem o grupo da faxina, o WhatsApp facilitou tudo. Então tem o grupo técnico da musculação. Então cada grupo está recepção, vendas, então isso a gente tem que ir atendendo, né? Claro, eu não cheguei ainda num padrão ouro que é departamento disso, departamento não, isso não. Mas tá organizado do teu jeito. Tá organizado do teu jeito. Estruturado que a gente se encontra. É o que né? Mas isso agiliza a coisa. Então eu tenho uma folga das 7h30 até as 10h15, onde eu faço tudo que tem para fazer. Folga. 10h30, o que acontece? 10h30, eu vejo. 10h30 não, 10h15 eu vou pra outra hidro. Outra Hidropower que já vem. Oi, tarde. Que é a outra turma também que eu tenho até às 11 horas. Mas essa é uma turma que nem a minha da manhã ou ela. Ah, não, é Power. Não, é Power também. Elas já são. Ela é pauleira. Pesado também. Mas eu consigo amenizar um pouquinho porque ela é um pouquinho mais longa. Quando eu boto uma aula mais longa, de tempo maior, eu não consigo botar tanta intensidade. Sim. Não, com aquela tua intensidade tem que ser meia hora. Tem que ser meia hora, não. Senão tu mata as pessoas. E aí, depois disso, aí eu vou pra parte da casa. Que agora a Sandra me dá uma mão boa. Mas antes eu tinha uma menina que me ajudava, que fazia... Agora ela trabalha com a Lúcia Rabecoste, ali a Ieda. Sim. A Ieda trabalhou anos, desde quando a Sofia nasceu. E aí a Lúcia precisou, né? E aí acabou tendo que ficar com ela integral. E eu não podia ficar integral, porque eu tenho a Sandra também. Sim, teve que fazer uma opção. Então eu fui pra cozinha. Então eu saía e ia cozinhar. Eu tinha que fazer comida em meia hora, porque o Dedé, meio-dia, tem que estar na mesa, comida, porque meia hora ele atendia. Pau e pau. E a 1h as crianças vão pra escola. Então, tipo, aquele soninho que eu tirava depois do meio-dia. Não existe. Não existe mais. Depois que a Sofia nasceu, não existiu mais, porque... E hoje tu continua cozinhando? Não direto. Agora eu descentralizei, consegui me desapegar. Ah, tá. E a Sandra foi pegando aos poucos. Mas, tipo, ontem, que eu tava mais tranquila, eu fui lá e fiz um arroz galinha. É que tu gosta também, eu né? gosto, Mas certo. O que cansa é a rotina. É todo santo dia. Sim. E tu sair do teu negócio pra tu ter que cozinhar na correria, não é legal. É difícil. Uma coisa é tu sentar e tu cozinhar pra bastante gente e fazer as feijoadas que eu faço, fico 3 horas em volta da panela. E aquilo é prazeroso, é legal, sim. Mas não é todo dia. Não é todo dia, de vez em quando. Tá, aí tu termina de fazer o almoço, todo mundo sai. Dedé sai, as crianças... Fecha a casa. Fecha a casa. Fecha tudo. E tu volta criança pra escola. E tu volta pra cá. Volto pra cá, 1 hora. 1 hora, e aí então começa tudo, ó. E a pauleira... Isso aí, ó, eu tenho assim... Isso aí deve ser, claro, vivo. É. E detalhe, então daí tem aí das 13h15, não? Não, aí... 4h15, Isso, 4h45
É outra Slim, que é outra turma. Tá, explica o que é esse sling que o povo quer saber. O Slim é esse treinamento de emagrecimento que ele dura 3 meses. Então ele iniciou agora em março, né, Tamiris? Março? Foi. 31 de março? Não. 30 de março, eu acho. Tá fechando um mês agora, ele tem 3 meses. Né? Então a gente faz um acompanhamento 3 vezes por semana. A aula é puxada e todos que estão ali, o objetivo é emagrecimento. Então essas pessoas que estão ali são pessoas que não têm nenhum problema cardíaco ou coisa parecida. E que pode praticar naquela de intensidade. alta intensidade. Certo? É alta intensidade, né? É alta intensidade. Então, são blocos já de tempos determinados e a gente paula. Então, ela é organizada. Tem dias que é treino só de força, tem dias que é só cardio. Né? Então, a semana toda está organizada. O primeiro mês está organizado, depois vem o segundo. Então, todo aquele esquema de tu se adaptar no primeiro mês, fazer uma reorganização alimentar, uma limpeza no teu cérebro, resetar, fazer uma rotina, que são geralmente são pessoas, não é fácil. São pessoas que não faziam exercício e que precisam perder peso em pouco tempo por questão de autoestima, sabe? Eu preciso ver resultado na balança imediatamente para que eu me empolgue, porque geralmente as pessoas que estão há muito tempo com peso alto, quando vêm para academia, o resultado não é imediato. Tem que ter persistência e nem sempre a balança baixa. É longo e aí tu, às vezes, por desmotivar, assim, por qualquer fator, não baixou como eu queria, me esforcei tanto, não consegui. Vou contar um segredo pra ti. Eu não faço slim, né? Tu sabe, eu faço normal. Tu não tem noção que eu já emagreci. Sim. 42 dias que eu estou de volta. Mas tu mudou radicalmente a tua rotina. São poucas as pessoas que fazem isso. Eu mudei radicalmente, mesmo. Então, além da atividade física que tu faz com comprometimento, que é diária, todos os dias, todos os dias, meter uma caminhada. E ontem meti uma na volta, na vida e na volta. Então, assim, ó, é admirável, né? A tua... Porque eu fico pensando, né, Joana? Tua resistência, né? E até pelo que tu já teve. Que eu fico pensando assim, ou eu faço ou eu não faço. Tá? E daí eu faço. E uma coisa que eu quero dizer aqui pro público, tá? Pra quem está nos assistindo. Eu tenho um carinho muito, 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 muito grande pelo Dedé, esposo da Joana. Porque o Dedé me tirou da cadeira de rodas. Né? Quando eu tive uma isquemia, eu não conseguia caminhar. Eu chorava e dizia pro Dedé, mas eu não vou caminhar de novo. O Dedé vai caminhar, chamou sempre de professora, porque eu fui professora dele. Sim. Professora, vai caminhar de novo, porque eu não conseguia ficar em pé, né, Joana? Sim, né? Não tinha equilíbrio nenhum, era zero meu equilíbrio. E ele lutou comigo, com o andador, me dotou, e eu vou contar uma passagem que aconteceu. Depois do andador foram as muletas canadenses. Um belo dia ele chega e diz pra mim, Sandra, prof, hoje nós vamos sair para a rua. Tu imagina eu descendo, aquela minha descida lá, em direção à brigada, com 2 muletas canadenses e o Dedé só do lado. Esperando eu fazer vamos isso. Ver. Vamos ver. E olha o tamanho dele, né? E olha o tamanhozinho dele. Esse menino não vai me segurar. Não vai conseguir me segurar. Eu pensava isso, não vai me segurar. E aí eu desci aquela primeira caminhada, isso eu tenho que contar para ficar registrado. Passei em frente à brigada com não sei quantos brigadianos olhando, tudo meus ex-alunos. Tudo louco pra me ajudar, pra me segurar. E o Dedé não vai conseguir. E o Dedé só olhando. Tipo assim, não chega. Não chega perto. E aí eu fui até a Praça Matriz. Vou te confessar, né, nessa caminhada eu levei mais de 40 minutos. Quando eu cheguei lá, eu disse pro Dedé chorava, eu chorava. Não tem vergonha de dizer. Consegui chegar aqui, mas eu não vou conseguir voltar. E agora? Ele disse, não tem problema, professora. A gente chama o professor Silon. Aí ele ligou pro Silon, pediu pro Silon ir buscar de carro. E o Silon estava saindo daquela tarefa difícil do câncer. Ele ainda não estava bem. E ele não estava dirigindo mais. Ele foi a pé? Não, foi de carro. E eu pensei, ele não vai vir, porque ele não dirigiu mais. Né? Só eu que dirigia. E aí ele foi me buscar de carro. Daí aconteceu o seguinte, passou aquele dia... Foi início da semana, quando chegou na sexta-feira, o Dedé me disse assim, prof, eu vou levar embora uma muleta, vai ficar só uma pra cima. Bah! Desgraçado. Desgraçado que eu ia matar ele.
Eu falei, não posso ficar só com uma. Não, olha a cena que uma mulher velha fez com uma muleta. Tu não tem noção. É, dependência, A né? dependência é muito grande. Ele disse, não, mas a senhora vai ficar com uma. Aceitei. E o Silão ajudando ele, né? Quando chegou na outra semana, ele disse assim pra mim na sexta-feira, falou, filho, hoje eu vou levar essa muleta pra casa. A senhora vai ficar sem muleta. Eu digo, não vou ficar. Não fico. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, Dedé. Não, era só precisa. Não. Ai, Dedé, chorei. Ele disse assim, tá bom. Não vou levar então, mas vou fazer um trato com a senhora. Essa muleta eu vou colocar naquele canto, ele colocou no canto da lareira lá em casa. Só pra tu sentir que ela tá ali, mas não pega. Mas eu vou lhe pedir uma coisa, não pegue a muleta, veja se a senhora consegue caminhar sem a muleta. Coisa braba isso, né? É segurança que nem a cola. Mas... Eu não vou colar, eu só quero ter ela comigo. E aí, eu não vou nem pegar o papelzinho. E aí eu consegui passar aquele final de semana. Quando ele chegou na segunda, ele me perguntou a primeira coisa, e aí, professora, a senhora usou a muleta? Eu disse pra ele, não usei a muleta. Ele disse, não disse. A partir daí nós começamos a sair pra rua de fato sem muleta. Então assim, eu só tenho a agradecer a ele. Trabalhou a tua autoconfiança, né? Ele trabalhou minha autoconfiança, minha autoestima, minha segurança. É um excelente profissional. E olha o detalhe, ele não precisou fazer massagem em mim. Porque o meu problema não era muscular. Era psicológico? Era psicológico. Por causa que foi a questão do cérebro. Sim. Porque eu desaprendi, eu deixei... Ai, tu faz um esforço absurdo, né? Eu pra aquilo caminhar, que eu te falei na hidro. É igual, tu vê quando é movimento assim que eu tenho que pensar. Uma coisa lógica, que pra nós é lógico, mas pra quem tem um AVC, o cérebro não funciona. Não e funciona. aí uma coisa importante que ele me ensinou a caminhar de costas. Ele faz muito trabalho ali. E eu quando eu tô meio ruim, eu caminho de costas lá em casa. Porque eu lembro dos ensinamentos. Então, obrigado, viu, Dedé, ficar registrado. Tem que registrar essas coisas para as pessoas ficarem sabendo. Da rotina, né? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Quando tu faz algo diferente, já é estranho. É estranho. Eu quero te perguntar uma coisa aqui bem rapidinho, assim, eu quero chegar numa outra parte bem antes. Que horas são, Tamires? 4. Ah, tem tempo aí. Tem tempo. Eu quero saber como é que é a tua família. A família que eu digo é o esposo e filhos, né? Se encaixam nessa tua rotina. Olha, eu não sei, As crianças principalmente. eu não sei o que aconteceu, o que houve. Não sei se... Eu não acredito que tenham puxado a mim, porque eu sou uma pessoa meio explosiva, assim, né? Independente. Mas assim, ó, o carinho que a Sofia tem, o Henrico, são as crianças, assim, iluminadas. Eu acho que foi a Sandra que criou, assim, não foi eu, porque eu não ficava. Então, claro, eu tenho todos os princípios, a gente passa e tudo, mas eles são de boa. A Sofia tinha 8 meses quando a Sandra entrava de carrinho com ela, que ela cumprimentava todo mundo de carrinho. De boa. De boa. Então eles se criaram aqui, tanto que eles vêm, eles têm a rotina da escola e logo depois da escola eles descem, né? Tem autonomia para descer aqui, logo ali em cima. Sim. Descem e vão pro jiu-jitsu 3 vezes na semana. A Sofia já fez natação, o Henrique fez natação, ela já fez dança, né? Então agora tá passando a fase, agora a Sofia tá no handebol, então ela tá apaixonada pelo handebol, ela gosta de beach tennis, eles são voltados pro esporte. Isso é muito bom. Então, isso é bom demais. É uma coisa assim, tipo... A idade deles, Joana? A Sofia vai fazer 13 e o Henrico tem 9. A Sofia já é uma pré-adolescente. Pelo esporte, isso aí a gente sempre incentivou, competição, essa história de tem muita gente que é contra, não pode competir. Eu acho que tem que competir, eles têm que saber perder, eles têm que saber ver a realidade. Tu não vai ganhar sempre, e geralmente tu não ganha sempre. E a gente não ganha sempre. Eu quero que tu coloque aqui quais as modalidades que a academia oferece esportiva, né? Aquela ideia. Tudo que oferece. Aquela ideia que eu te falei. Eu sempre quis, o sonho era ter que a pessoa não precisasse sair daqui pra procurar alguma coisa. Tipo, se tu vem aqui, tu procura emagrecer, aí tu te matricula, não, mas eu quero fazer a musculação. E se no meio do caminho tu enjoa? Aí tu vai sair de academia? Tu diz, não, eu enjoou, vamos lá pra piscina. Eu consigo fazer tu emagrecer dentro da piscina. Porque o corpo não sabe onde é que tu tá, né? Não sabe se tu tá no meio líquido, não sabe, é tu que sabe. Mas eu não gostei, então vamos lá pro funcional. Esse funcional aí é puxado, né? É aquele.
Ah, eu vi um vídeo, gente. Depende, quando eu Era o tô... Binho que tava dando aula. Isso, Meu Deus. Quando ele sai de férias e aí eu tenho que substituir ele, aí é o que a casa oferece, né? No caso, eu. Aí como eu já tenho umas dorzinhas na lombar, tem, né, aquela coisa, aí eu já fico pensando, eu disse, não vou judiar tanto, porque se mandarem eu fazer, eu não Tá vou conseguir certo. fazer. Então eu boto menos, né? Só que eles dizem que eu judio também, mas eu acho que nem de perto o que o Binho faz. Ah, o Binho é cruel. Eu não sei o que ele era na versão passada dele, eu não sei o que ele tem. Aí então temos Então, só pra recapitular. Musculação. Que daí é o acompanhamento, onde qualquer horário que tu venha, tu vai ter Sim. alguém que vai te orientar. Agora a gente tá com o aplicativo, então a gente se modernizou, não tem mais fichinha, né, papel. Então a pessoa chega com o aplicativo ou vem com um treino que ele já comprou via internet, e a gente coloca para dentro do aplicativo e o professor vai seguir orientando a execução do treino, né, do movimento. Então tem musculação, depois a gente tem as aulas coletivas. O que seriam as aulas coletivas? Funcional, treinamento funcional, Sim. que é uma aula que desde a pandemia, são coisas que ficaram bom da pandemia, é a questão do agendamento. Porque tu acaba organizando uma aula, tipo funcional. Funcional, se tu fizer um treino funcional com uma estação, várias estações, um circuito Sim. de estações, se chegar de surpresa as pessoas, tu tem que ir no improviso, e tu não vai deixar na mão, colocar mais estações ou tirar, adaptar o tempo. Eu vi no vídeo direitinho. Então tu tem que cronometrar o tempo, ver direitinho, ver quanto tempo de descanso tem que dar, quanto de execução, que tipo de público que está fazendo, qual é o objetivo de cada um. Então quando o professor tem na mão as pessoas que vão fazer, ele sabe para quem ele vai dar aula, ele planeja melhor. Então a pandemia trouxe isso, era tudo com agendamento, né? Então funcional ficou. Foi quando então, eu deixei de vir, foi a pandemia. Aí o que aconteceu? Ele tem um aplicativo, um grupo do funcional, onde as pessoas confirmam a presença naquele dia. Então tem um teto máximo de 20 pessoas, onde ele pode atender, Sim. que fica viável dentro daquela sala. Que comporta, né? Comporta a sala. Então eu tenho musculação, funcional, a aula de jump, que a aula de jump ela não necessita de tanta organização, é só tu botar a caminha lá. Aquilo ali é uma coisa que eu nunca vou conseguir fazer na vida, mas eu tinha um sonho. Ela tem a questão da coordenação, e isso é diferente da Hidro. Isso aí, se ó. tu não fizer no mesmo ritmo, tu te sente um peixinho fora d'água, entendeu? Isso eu nunca vou. Então eu sempre aconselho, quem está iniciando, fica lá no fundo. Se tu não conseguir fazer um movimento, tu fica só na corridinha, até tu pegar o movimento, porque ele é repetitivo. Ele é uma franquia que a gente tem da Body System, então não é aula que eu elaboro. Tá, eu quero saber de uma coisa, que essa simpatia do Binho com essas crianças, com essas aulas Eu não que sei, ele se me conta surgiu o que assim. é isso? O Binho sempre foi lutador de jiu-jitsu. Sim. Certo? Sempre foi ogro, né? Uma ogrice, assim. Sim. Né? Depois que ele teve filho, eu acho que amansou um pouquinho, amoleceu a Gente, carne. porque eu acho. as crianças estão tudo apaixonadas por ele. Sim, mas ele ficou abobado depois que ele teve filho, né? Ai, A gente fica meio retardado, né? A gente fica. Fica falando que nem Não, mas assim, falando sério, as crianças são Mas tu já viu ele com a Aurora? Claro que ele passou seguindo na frente da minha casa. Sim, ele quase morre andando de bicicleta, ele faz tudo. Sim, é meu vizinho. Sim. Conheço. Ele podia ter mais uns 5. Ah, podia. Mas assim, eu fiquei assim, ó, feliz em ver como as Paciência, né? A paciência. Eu queria que ele tivesse a mesma paciência que ele tem com as crianças, com as do funcional. Não, mas é diferente. Ele fecha a cara assim. Mas lá ele tem que ter outra postura na frente da mulher. Senão não leva, tu nunca ia mandar nele, tu sabe. Que todo mundo Elas reclama. mandam. E elas reclamam, mas amam. Eu disse, eu não vou cair mais na de vocês. Tá, e a dança? Já caí. A dança ajuda, a aula de dança. Né? Quem é que dá aula de dança? A Juliana. A Juliana. Eu já tive vários professores de dança, mas... Eu me lembro de um rapaz quando eu tava aqui. O Jackson, em função do carnaval, chamaram ele para dar aula. Pô, eu vou estar te mentindo, mas ele representa lugares de dança aí, pelo Brasil todo. Ele anda viajando. É bom para ele. Porque a dança e luta são duas modalidades que o CREF não exige que seja um profissional de educação física dando aula. Entende? Porque ela não é uma atividade, ela é... digamos, a dança, dependendo da forma, tu não é uma ginástica aeróbica. Dança, ela é coreográfica. A lutas é outra coisa. Aí tem o desporto lá, tem a confederação, não necessita. Não necessita. Não, o CREF não exige. Mas eu achei muito interessante as crianças. Gente, como eu... E tá cheio, né? Tá cheio, gente. Eu até queria ser criança para aprender a lutar. Mas na nossa época não tinha. Não tinha essas coisas, né? Não. Tá, e me diga uma coisa. Tá, jump.
aula de dança, hidroginástica, natação infantil, juvenil, o aquaslim. Depois nós temos 3 fisioterapeutas. É aí que eu queria chegar, ó. É porque assim, como é meio negócio, é em família, né? É em família, eu sei, mas É a o que mesma tem? área. Fisioterapia e pilates, né? Sim. O resgate da saúde. Quero que tu diga quem são. Aqui trabalha com a gente já faz tempo a Mariana Pellegrini. Ela trabalha com a quiropraxia. Eu acho que é uma das únicas em quarto que trabalha com quiro. Parabéns atrasado pelo teu aniversário. Eu te mandei no grupo, não sei se tu viu. Beijo, Fátima. E aí ela trabalha com quiro, trabalha a parte de pilates. E a Fernanda Niemeyer também trabalha. A Fernanda faz anos também que tá aqui. Sim, anos, pilates. Cada uma tem a sua sala e o Dedé trabalha na parte de reabilitação. Não trabalha com pilates, mas ele trabalha muito na parte de reabilitação esportiva, lesão pós-cirúrgica, essa questão, quem tem AVC também, né? Tu dá qualidade e dá autonomia para as pessoas que tiveram algum problema. Né? Cheguei nessa parte aqui. Tá? Vamos falar primeiro nisso aqui. Qual é o teu cliente mais idoso da casa? Dona Leda Faller. Dona Leda, não precisa dizer a idade. Eu acho que depois da Dona Leda vem o seu Plínio. Não, vem o seu Ney, irmão da... eu não sei quem é. Da Tita. Tio da Ney. Tita, tá. Tio Ney corre na esteira. Isso, eu quero agora que tu conte, porque eu acho muito interessante, eu gosto de ver. Olha lá quem tá olhando ali, Marisélia. Hoje em dia só vou no funcional do Binho. Adoro o ranço, viu? Eu disse. O ranço. Tá. Eu quero que tu conte a história da máfia do café, que o Binho apelidou de máfia do café, que eu achei o máximo. Não, tu não sabe o que o Binho fez com elas, né? Não sei. No aniversário de 1 ano, acho que foi da Sofia, eu não me lembro. Ele pegou, as gurias estavam tudo no aniversário, e ele disse assim: Sofia, vem aqui, vamos tirar uma foto. Olha bem pra essas mulheres aqui, porque daqui uns anos elas não vão estar vivas. Bem assim, as gurias pegaram o ranço com ele. O que é? Não, porque não sei se chega nos 15 anos da Sofia. Daí esses dias as gurias, quantos anos faltam pros 15 da Sofia? Falta 2, nós estamos vivas. Ai, que barbaridade, mas o Binho é cretino, né? Cretino. Ele pega no ponto, né? Mas conta assim como é que surgiu. Até esses dias eu estava comentando, eu não me lembrava que tinha sido eu que comecei. Aqui onde está essa mesa, tinha uma mesa de mármore ali, aquele mármore de pedra, né? E eu recém tinha começado a academia, inaugurando aqui. Eu tinha um fogão, tarará, uma cozinha ali, tenho ali, só não tinha, agora não tem mais fogão. E eu, pra agradar ali as gurias e tal, que elas tinham vindo lá da outra academia, eu disse: gurias, vamos fazer um cafezinho naquela cafeteira italiana. Era uma cafeteira pequenininha que passava pouquinho café. 3 xícaras, eu acho que criam. Aquilo ali veio do meu pai, né? Porque o pai sempre tomou, depois do almoço, cafezinho naquela cafeteira italiana. E aí só passar um café, e eu passei. E aquilo pegou todo dia a minha cafeteira. Daquela cafeteira, a gente comprou uma maior, italiana. Chegou uma hora que não deu mais vencimento. E a borracha estragava, né, interna, ali, não tinha que ir na vedação. Vamos comprar uma outra. Só que aí eu comprava as cafeteiras e sempre alguém esquecia e tirava. Não, largava aquela parte de vidro no piso. Quebrava ali no frio. Eu me indignei, disse: não, vamos comprar outra cafeteira. Aí as gurias resolveram: não, nós vamos comprar. Então hoje elas têm a cafeteira delas, o café, que é organizado. É uma máfia, né? Então, é uma máfia. É uma organização, é uma máfia legal. Legal mesmo. Porque o que a gente tem ali naquele cafezinho? São pessoas que não se conheciam e conheciam sim, aleatoriamente, mas que foram para academia buscando alguma coisa e fizeram uma necessidade, né? Tinha uma necessidade e se encontraram e fizeram amizade. E essa amizade é todo final de ano, faz uma confraternização. Já levei pra praia, já me intitulei de cuidadora, eu era cuidadora delas na praia. Muito legal, olha. Então elas têm uma amizade invejável, sabe? Todas sabem o que acontece. Todo mundo mexe comigo quando passam. As pessoas que passam e perguntam: mas tu tá sentada na mesa do café dela, mas gurias, eu só tô sentada conversando. E tu não sabe, os ciúmes que os outros têm.
Ai, com as gurias do cafezinho, tu não, né? Tu vai com a gente, não vai dizer, gente, não é. Não, agora eu vou fazer uma reclamação, tá? Agora eu vou fazer uma reclamação. Tamires está aí de testemunha. Quando eu vinha na academia, antes da pandemia, quando nós saímos daí, nós chegávamos aqui e tinha uma térmica de café nos esperando com um cafezinho, com uns copinhos pequenininhos assim. Vou te contar, o seu mocinho, que era muito queridão, Deus o tenha, ele sempre dizia, me chamava de Frau Kipper. Frau Kipper, hoje quem vai pagar o café sou eu. Ele sempre me dizia isso. E ele me esperava, sabe? Porque a gente vinha conversando. Porque a gente falava muita coisa das épocas do James Galvão. A gente falava esses assuntos, né? Então ele sempre me esperava. Eu que vou pagar hoje, tá? Hoje é por minha conta. Mas a gente fazia o café e o cheiro do fazer o café ficava na academia toda. Eu disse, não, então não vamos. Eu comecei a fazer o café. Durante todos esses anos que eu estive aqui, antes, nós ganhávamos o café no copinho. E tu sabe na por que saída. parou? Não, eu queria saber por que parou. Pandemia! Não podia, Sandra. Tá, mas agora terminou a pandemia, agora pô. Mas agora o café é luxo. Tem que fazer financiamento. Viu, Tamires? Cara, na época era 5 pila uma caixa de café. Seu mocinho tá vendo bem aí de cima? Eu trouxe esses dias 2 caixas de café aqui. As gurias olharam pra ela, tá rica? 30 reais. Enricou sim, fiz Não, mas é uma coisa que eu senti falta. Aí eu acho que as gurias ficaram com pena de mim. Eu acho que as gurias ficaram com pena de mim, a Mafra ficou com pena de mim. Não é todos os dias, tá? De vez em quando eu sento e ganho um cafezinho. Mas eu disse pra elas, não fiquem assim, achando que vocês Mas têm elas que... gostam, elas adoram as histórias. É sempre a história, né? Tem história pra contar. Joana, algum fato engraçado, além do meu, que aconteceu na academia? A primeira vez... Ai, Jesus, que vergonha, não queria esquecer isso. Caiu um tombo saindo da piscina. Eu tinha feito uma cirurgia para tirar um sinal que estava com perigo de ser cancerígeno. E aí eu estive fora da ida durante 20 dias. O médico me disse, não pode molhar com água de cloro. Aí eu voltei, faceira da vida. Depois da cirurgia, estava tão apressada que eu cheguei no banheiro, tirei a roupa e esqueci de botar o sapatinho. Sim, aí voltou. E fui pra Ido sem o sapatinho. E eu não tinha o tapete aquele. E tu não tinhas o tapete. Eu saio da piscina, faceira da vida, caminhando normal, não tava correndo. Eu resvalo e caio de costas. E a cabeça da dona Sandra bate primeiro no chão. Nunca vou esquecer. Eu tenho até hoje o Leopoldo disse que ouviu, ele tava dentro da piscina e disse assim, eu ouvi o barulho na cabeça dele. Estourou minha cabeça. A sorte, que nem diz o Neuro lá em Santa Cruz, que eu fui parar no Mary, né? Maior vergonha da vida, tiver que chamar o SAMU pra mim. Sim, a Fernanda chegou branca ali pra mim, a Sandra caiu de cima na mesma hora, mas não me chama na SAMU. Hora ali eu não vomitei no hospital, eu vomitei muito. Foi a minha sorte, né? Mas daí o médico de Santa Cruz me tranquilizou, fizeram aquela coisa da cabeça, ressonância, e ele disse, olha, dona Sandra, a sua sorte que seu galo saiu pra fora. Não foi. Ele não foi pra dentro. Se ele tivesse pra dentro, teríamos uma lesão séria. E ele me disse, pior tombo que existe, tombo de rebote. Que daí assim, ó, o peso do teu corpo todinho vai no baque, pá. Aí graças a Deus tu botou o tapete. Sim. E eu nunca mais esqueci o sapato, mas daí depois veio a pandemia, parei de vir. Mas agora quando eu retornei, encontrei o trilho, esse tapete. E agora eu estou sentindo que tu com o tempo, tu vai ter que colocar esse corrimão ao longo da piscina também, porque tem muita gente precisando da parede como eu. E tu sabe que o problema é que as pessoas vão muito perto da piscina, né? Elas tinham que ir mais pra lateral. Mas daí eu, por exemplo, já vou na parede, né?
Mas tu viu que já na entrada tem lá os... E nos banheiros também, né? Sim, ótimo, mas... Bah. Ninguém falou nada dos banheiros quando eu coloquei, né? Mas eu não Do estava chuveiro. aqui, eu não estava aqui, mas eu fui quando eu disse para as gurias. Pra mim foi, olha, é Mas maravilhoso. ninguém falou nada do chuveiro, deu vontade de chegar lá na aula e escuta, não vão dizer que eu eles botei não falaram lá, nada, não falaram eu nada. achei que fazia tempo que tu tinha colocado. Não, faz uns Mas pra mim, lá na minha casa, 3 eu tenho os meses. banheiros. viu? Botei em todos os chuveiros, botei o... Tem que ter realmente. Porque a pessoa às vezes se desequilibra, né, na Tipo, hora se de... cai o sabonete no chão, se eu não tiver ali... Pra se eu não segurar tiver- pra voltar, né? Pra voltar, não volto. Agora, então, eu vou deixar tu falar se teve alguma coisa engraçada, alguma coisa pitoresca que aconteceu e depois tu vai te despedir. Engraçado? O que eu vou dizer? Olha, engraçado todo dia acontece. Ah, alguma mas coisa vê engraçada, alguma coisa que marcou aí, ó. Ah, deixa eu pensar. Me veio, mano. O que eu vou te dizer, cara? Ei, mano, não tem nada assim. Agora não tá vindo Agora não nada. tá vindo nada. Ô, Joana, esqueci de te perguntar. Diz o nome dos teus personal Os trainer. professores? Os professores ali da Trabalham frente e a recepção. Começa E a- ali pela recepção, tem É. a Tati e a Nathalie. Aí depois a gente... Muito queridas as duas. Isso, já faz um tempinho que elas estão aqui. Aí nós temos hoje se despedindo A o Luci- Maureen. O Mauro vai sair hoje? O Maureen saiu hoje também. Ah, Ele judiaria. vai trabalhar na prefeitura, né? Menino silencioso, mas Que eficiente. tá arrependido, mas não tem como, né? Ele passou lá no É. processo seletivo, é uma questão de escolha, né? Então, tá dando prioridade pra família e eu acho Tá certo corretíssimo. ele. É. Tem. A Lucimara tá saindo porque vai para o México. Vai para o Credo, hein? Que loucura. Internacional. Credo, internacional. Credo. E agora... 9 anos ela trabalha aqui. É, e agora tá o Vinícius e o Igor, que são estagiários, né? Tem um deles que é muito querido, não sei qual deles. alto? Um alto. E sempre vem aqui mexer. Magrinho. Bem magrinho, vem mexer com o nós no Igor. café. É o Igor, filho do Jader e da André. Ah, ele é filho do Jader. Isso. Não sabia. E o Vinícius trabalha agora de tarde, que é nosso aluno, né? Que faz educação física, já entrou no meio. A Virgínia, que é uma das primeiras que iniciou aqui na academia, com 17 anos ela começou a trabalhar, tá retornando. Tá retornando. A Virgínia tá retornando. Tá, eu vou te perguntar quem é que vai ficar no lugar da Luz. Eu É tu! Ótimo! é o que a casa oferece. Ótimo! Mas vai ser ruim pra ti, hein? Porque tu Não. vai ter muito compromisso. Mas eu tô aqui, né, Sandra? Tá bom. É verdade. Tipo assim, vai ficar não vai meio- sair nada do que fora do meu... Tipo, eu tô aqui, só eu vou ter que sair Porque dessa ela, parte... ela é segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, né, de manhã. E terça e quinta é a Armanda, né? E terça e Mas quinta. é que segunda, quarta e sexta eu tô aqui. Ah, tá Lembra certo. daquela folga? Tá, da folga. Não vai ter mais a folga. Eu só não vou sair do administrativo e vou pra Hidro. Então, Tá, e eu tu tô aqui. esqueceu de falar de quem mais que trabalha. É o Fábio, né? Que é o Guinho. Binho. O Binho. Binho trabalha há anos, desde os Sim. 15 anos de idade, começou lá Eu na me lembro casinha. quando eu cheguei aqui, tava ele e a Xuxa. É. Aí eu tenho o Marcelo é importado, é de Cachoeirinha. Esse eu não sei quem é. O Marcelo é um carequinha que faz aqui forte, vem de manhã aqui, vocês vêm aqui. Eu sei, converso com ele, mas não sei o nome. É o Marcelo. O Mauri tá saindo. Quem mais? A Armanda. A Armanda que também faz anos. Aham. A Juliana na aula da dança. Eu já tive aula com a Juliana da outra Sim. vez. As gurias da faxina, a Marli e a Fernanda, também estão há anos aqui. A Tamires, que é a segunda vez que ela está trabalhando aqui, agora como na parte administrativa, Sim, né? sim. E Oi, Tatá, hein? as gurias lá da Físio, tá? Falei as duas, né? Mais Sim, o sim, Dedé. sim. Isso aí. Quem é que eu tô esquecendo? Eu acho que de ninguém, né? A natação tá. A Fernanda Assis, que Ah, a me Fernanda que ajuda dá na aula de natação. Né? É isso aí. É uma equipe grande. É, bastante gente aí. Uma folha de pagamento bem grandinha, É bem né? grandinha. Mas eu acho que tu tá com um número bom de clientes, sabe? Pelo menos eu vejo assim, a nossa turma, Nunca teve tantos. eu acho que nunca teve tanto. Isso. Porque tá bem grande a E nossa uma turma. coisa boa que eu tô achando assim, ó. Antigamente as pessoas diziam, academia é só pra jovem. Não é. Não. As
pessoas estão envelhecendo aqui. Sandra, são 25 anos de pessoas aqui dentro que, digamos, quem entrou com 25 anos hoje tem 50. Elas estão envelhecendo aqui. Quem entrou com 50 hoje está com 75, se tá todo esse tempo. É verdade. Então não existe mais jovens. Jovens. Mas ela é versátil. Então, e não tem aquele constrangimento. Eu vou ir num horário só tem gurizada e a gurizada respeita os mais velhos. Respeito. Isso que eu queria te observar, assim, ó. Pela outra vez que eu estive aqui e agora eu nunca vi ninguém, nenhum desses meninos que trabalham ali na frente ou pessoas que estão praticando, faltarem com respeito, por exemplo, para com a minha pessoa, para com qualquer outra pessoa. São muito educados. E isso, o ambiente assim atrai mais gente. Porque assim, como eu me sinto bem, eu me coloco no lugar das pessoas. Eu me sinto bem aqui, eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação, como se a casa fosse dela. Joana, agora é o momento que eu gostaria que tu te despedisse, né? Olha ali o que a Helena está dizendo. Joana, eu comentei dos box, mas eu só disse que não iria utilizar porque ainda não preciso. Segunda, estou fazendo 78. Eu só, e faz anos, né? E box, qual eu tô comentando? Não, dentro. Não comentou por isso? Não, porque ela não precisa usar. Eu uso, Helena, eu uso desde o primeiro dia. Eu uso também. Não, e com as gurias no banheiro eu comentei já várias vezes. Eu não sabia, eu achei que já fazia mais tempo, sabe? Não. Eu não falei pra ti por isso. Mas eu falei pras meninas, oi, tudo bom? Eu disse, guria, se não tivesse isso aqui que da outra vez, quando eu vim, depois de aquela coisa que eu tive, eu só podia tomar banho naquele banheiro grandão. Sim, aquele lá já foi adaptado para isso, né? E eu não gosto daquele banheiro grandão, porque eu me sinto perdido lá dentro. Eu penso assim, ó, não, se eu cair, como é que eu vou levantar, sabe? Isso que ele tem os ela mesmo assim. As gurias dizem, não quer tomar banho no grandão? Não quero. Eu quero tomar banho aqui junto com vocês, aqui, pequeno. E é isso que eu falei. Então a palavra é tua. Eu agradeço imensamente. Eu acho que quem tem que agradecer sou eu. É um prazer nessa live famosíssima, né? E conversar com a minha ex-prof, agora a minha aluninha. Veja bem, vai ter que me engolir. Vou ter. Não, mas eu adoro tuas aulas. Pra mim, pode puxar e assim, tu sabe que pra mim é tu já sabe as minhas dificuldades. Quando é negócio de coordenação, aquelas coisinhas ali do meu cérebro. Pra mim é um prazer falar. Eu gosto muito de falar, que nem tu gosta de contar a história. E às vezes eu me torno meio cansativa, mas é uma coisa que fica na lembrança, porque é uma história, né? Pra mim é uma história. São 25 anos de estrada que eu digo assim, eu não posso... Quantos anos tem a academia? Mas se eu falar, eu vou imprimir. Aí o que eu vai digo? Falar a tua idade? Aí o que eu digo? Não, é que assim, quando eu nasci, a minha mãe me atirou aqui pra dentro. Então eu tenho 25 anos de academia. Eu nasci e já tava aqui dentro. Já tava aqui dentro. Então eu tenho 45. Olha lá, Rosemary. Não me considero ainda. Eu não tenho uma... O que eu vou te dizer assim? Eu acho que quando eu conheci pessoas com 45 anos, eu não me enxergo, sabe? Tá diferente. É que a tua mente também tá diferente. Eu ainda acho que eu sou aquela guria que eu dava aula ali, né? Esse carequinho ali. Esse aí, muito simpático. Marcelo. Então a minha... É que a gente não sente a idade, gente. Mas ninguém sente, né? Só que às vezes o corpo não acompanha, né? Minha idade no calendário, no meu registro é de 69. Mas a minha mente eu acho que ainda é de 20. Pois é. Porque eu vivo planejando coisa. Pois é. E aí todo mundo agora fala, mas Sandra, tu é louca, não sei o quê. Eu vivo planejando. Mas isso aí que é o bom da vida. Mas Deus, se tu não tiver uma inspiração, uma coisa... Olha, Joana, eu tô planejando uma live. Tamires, vou contar aqui em primeira mão pra ti. Porque tu trabalhou lá na escola. Eu estou planejando uma live no dia 26 de maio. Dia do aniversário da escola Ernesto Alves. Que essa live eu quero que seja uma live de comemoração. Eu já convidei. Sabe o que eu me lembro de todos ti? Os ex-diretores. Mas o que me marcou? As gincanas, que tu elaborava as tarefas. Sim, tarefas bem elaboradas. Incrível. Eu quase apanhava por causa daquelas tarefas. Era muito legal isso aí. Isso eu amo de paixão até hoje. Muito legal. E eu não vejo mais isso, não sabe? Tem mais.
E a minha parceira lá na auxiliadora era a irmã Neuza. A irmã Neuza, Aham. às vezes eu tava doente, gripada, a irmã Neuza me ligava, vem, irmã, mas eu tô doente. A irmã pegava a pastinha dela com chuva. Seja como for, tava lá em casa de noite. Nós ficava até de madrugada. Sandra, tu não precisa nem escrever, tu só vai me dizendo que eu escrevo. Eu sempre adorei fazer tarefa. Não, e tarefa para ninguém saber fazer logo de início. Entendeu? Sim. Tarefa para dar Pra dar trabalho mesmo. Não é uma coisa Não. óbvia. E Não, aí uma pensa, vez, pensa. numa das gincanas da auxiliadora, eu montei essa tarefa através de de 7 prédios históricos de Rio Pardo. Eu escondi um tesouro. Mas tinha que passar por 7 prédios. Eu não lembro que ano foi isso. Eu não sei se eu não me lembro dessa tarefa. Olha, e a tarefa começou de madrugada. 6 horas da manhã. Não, e envolvia a família dos Era para alunos. envolver todo mundo mesmo. Tipo, tu não tinha como, porque os pais tinham que pegar o carro e levar e os tinha que filhos. levar E tinha os essa carros. interação. E eu acho que a escola tem que proporcionar isso para os alunos. Até hoje eu acho que tem que proporcionar. É um desafio. Sim. Mas eu gostaria de te dizer dessa tarefa agora, que vai ser no dia do aniversário. Eu convidei todos os ex-diretores da Escola Ernesto Alves para participarem nessa live. Que legal. Que eu vou fazer lá na Escola Ernesto Alves. Mas vai faltar espaço Não, vai ser numa sala. lá no salão? Não, pode ser numa sala de aula. Eu pedi para a diretora Aniele, porque a diretora Aniele foi minha aluna. Diretora Aniele. Foi minha aluna há 4 ou 5 anos, né? É uma coisa bem interessante. E aí, oi, tudo bom, querida? Eu disse para ela, olha, Martinha, já pedi para o doutor André uma lista de atividades que poderei fazer o personal Fábio desenvolver comigo. Sofro com meu ciático, mas como dizem em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Ô Martinha, deixa de ser preguiçosa. Te levanta e vem pra academia. Não tem que fazer exercício em casa. Oi, ali a Pepe. E aí, mãe, a Joana foi tua aluna? Foi minha aluna, Pepe, sim. Foi minha aluna. Joana, daí então eu combinei fazer essa live. Só tem uma pessoa que eu não consegui falar ainda, foi a Marla. Eu estava comentando isso lá na Samara e no Telmo, quando eu fui convidar o Telmo. Poucos diretores estão vivos, comigo é 7. Os outros todos já foram, né? Por ordem assim, mais antigos. Primeiro o Rock, depois do Rock. Foi o Rock o primeiro? Foi. Não, desculpa. Primeiro o Telmo, depois do Telmo veio o Rock, depois do Rock veio o Gustavo, depois do Gustavo veio a Chloé, depois da Chloé veio eu. Tá, mas tu tá falando em diretores do horário do diurno? Diretor de toda a escola. Que tinha Geral? Geral. Diretor, tem diretor e vice-diretor. Sim. Tô falando dos diretores. Depois de mim veio a Bia Moraes. É verdade, a Bia. Depois da Bia veio a Helena. Depois da Helena veio a Marla. Depois da Marla veio a Neri. Então a gente tem que contar agora essa história. Enquanto a gente está vivo ainda. Sim. Aí eu estava conversando, não sei como é que eu vou conseguir fazer, né? Nós estávamos na dúvida, eu perguntei Pepe, mas ela foi minha aluna mesmo. A Pepe foi, mãe. Foi. Eu digo, pois é, mas eu tô com uma lembrança dela dando aula. Não, também, mas é que foi só no... que o primeiro ano do auxiliadora tu deu aula, né? Sim. Foi quando eu tive aula contigo. Depois eu fui estudar no São Luís. Pepe, por isso que ela... Eu não me formei ela ali. não se formou ali. Eu saí, te lembra que a minha turma terminou só com 7 alunos. Era um pinguinho. Porque saiu eu, a Tanira, o Augusto, o Matheus. Eles foram para Porto Alegre e eu não gostava de Porto Alegre. Então eu não queria ficar longe dos pais, né? E aí, tudo bom? E queria... Tu sabe uma coisa interessante? Que eu fui uma professora que dei aula no auxiliador num ano. Era uma turma que tinha 12 alunos. 12 ou 13 alunos. Era a minha turma. Não, tu não era colega da Natasha. Não, a Natasha ela foi minha colega lá no primeiro, lá na segunda série. série. Era a turma da Natasha, tá? Nessa turma da Natasha. Ela rodou um ano. Tinha 2 meninas só, depois a Natasha e a outra menina, a Rose. E o resto era 12. Eram 10 meninos. Um deles era filho do Schweber. Tá? E assim, ó, ninguém queria entrar nessa turma da aula.
Na sala dos professores, todo mundo com essa turma, porque são medonhos, Douglas Herzog. Também era dessa turma. Porque essa turma é isso, essa turma é aquilo, não sei o que. Gente, eu entro na turma para dar aula, primeiro dia que eu entro, me apaixonei por eles. Eu disse para eles, a partir de hoje, quando eu for na minha aula, vocês podem desmanchar essas classes aí, façam um círculo, que a nossa aula vai ser um círculo, um pingo de pinto, diga um pingo de pinto dentro da sala de aula, um pinto lá, outro pinto, não, vamos nos juntar aqui. Me apaixonei por eles, por quê? Aí eu conversei próximo com eles, e eles me aceitaram, e eu me apaixonei na hora, tanto é que me aconselharam, me escolheram de conselheira. Sim. Aí todo mundo vinha fazer queixa. Como é que eles não te incomodam? Não me incomodam. Nunca me incomodaram. Né? Estudava, eram alunos excelentes, todos. O filho do Schoemer era um que tirava só 100. Tinha um Pellegrini ali também, eu não me lembro qual é o nome Ricardo, dele. Não me lembro Felipe, qual deles. o Augusto foi meu colega. Então deve ter sido o Felipe e o Ricardo. Um deles, eu não lembro, só me lembro do sobrenome. Que também era ótimo. Gente, todos. Esse Mauer aqui, o da sinaleira que virou dentista, Sim. Também era dessa turma. Meu Deus. Era só gente boa. Só os terroristas. Mas era tudo gente boa, Joana. Era Mas tudo... é que esses... É que é assim, ó. Esses pra nós, na minha área, por exemplo, são os melhores. Pois é, e na minha também. Por quê? Porque eles não eram... participam. Eles são participativos e não eram comandados. Isso aí. E eles queriam... Nós estávamos vivendo uma época que era tudo muito imposto. Né? Uhum. E eles só queriam participar. Essa era a questão. É. E a gente dá abertura. Isso que eu não sou professor de educação física. E aí tem uma aluna lá que sempre me diz quando me vê. Um aluno, professor, até hoje eu lembro até do cheiro da Carlota Joaquina quando ela estava vindo pro Brasil no navio. Sim, porque aí tu vive a história, né? Eu vivia com eles, eu adorava eles, né? Então não fica uma aula monótona, não né? fica. Joana, quer falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar nossa live. Eu quero te dizer o seguinte, em primeiro lugar, como eu disse no início, eu quero agradecer a tua disponibilidade de, assim, ó, bastante tempo, nem sei quanto tempo foi a nossa live. Olha. Tirei... Faltou tempo. Vai faltar tempo, mas em uma outra hora a gente fala de novo. Mas assim, tirei do tudo o teu trabalho, né? Então tu ficou disponível para isso. Eu tinha muita curiosidade também em conhecer a tua história como empresária, né? Como eu te disse no início. E eu te admiro muito por tu acreditar em Rio Pardo. Porque eu vejo vários empresários saindo de Rio Pardo para investir em Santa Cruz, Porto Alegre, Veracruz, Candelária, tá? Não tendo nenhuma preocupação em ficar em Rio Pardo. E mais, eu vejo pessoas que foram embora de Rio Pardo e eu fico muito triste quando eu leio comentários nas redes sociais falando mal de Rio Pardo, falando mal da nossa cidade, colocando a nossa cidade lá embaixo. E eu acredito realmente que quem aqui está aqui porque acredita na cidade, né? E eu acredito na cidade. O povo quer me levar para Santa Cruz, eu estou resistindo, ainda não fui para Santa Cruz. É outra realidade. É outra realidade. Minhas filhas moram lá. É que nem eu digo aqui todo mundo te conhece. Todo mundo me conhece. O carnaval, se tu se perder no carnaval, ali é a Joana, eles vão me entregar na minha casa, vão me levar lá na minha casa. Verdade. Se eu me perder em Santa Cruz, eu tô perdida. Tá perdido. Não, eu até vou te dizer uma coisa, ó. Jojo, manda um beijo pra sogrinha. Ai, sogrinha. Tu é nota 1000 como pessoa e como profissional, adoro. Ela quer alguma coisa, acho que ela quer que eu faça o que eu fazia antes, sabe? Que eu levava ela, eu buscava quando eu tinha um outro carrinho, pra incentivar, eu pegava ela em casa, depois eu largava pra ela ver se ela fazia exercício. Mas eu acho que tu vai ter que pegar ela. Mas agora tá complicado, eu não tenho tempo pra fazer pois isso. Ela vai ter que tomar rumo. Vamos botar o Luizinho a vir junto aqui e trazer ela. Até o Luizinho vinha antes, não vem mais. Luizinha, a pandemia estragou com todo mundo. Mas, Joana, só para que eu possa encerrar, muitas pessoas não se dispõem a fazer a live, porque não querem falar, ou porque não se sente à vontade, ou porque tem vergonha. E eu te disse, né? Sim. Joana, é uma conversa. É tipo uma conversa em casa, não tem nada de mas aí que é bom, espetacular. É que nem eu te disse, a coisa vai fluir, porque se tu perguntar, é ótimo. É uma coisa assim, é uma conversa natural entre duas pessoas, né? Sim. Conversando com... Então, assim, eu acredito
que a nossa live foi muito positiva, eu te agradeço mesmo. Eu que agradeço. Que tenha outras lives. Terão A continuação. Vai ter continuação. Eu quero fazer outra live no dia que tu estiver presente na festa do grupo. Sim. Porque aquele dia eu fiz. Eu não tava aí. Tu estava viajando, né? Que eu quero mostrar tu cozinhando. Então, espera começar as feijoadas pra tu ver. A famosa feijoada. Pois é. Oi, Helena Barros. Ela ama a vida ativa. Ai, não, tem muita gente que eu tenho. Eu tenho um fã-clube, tem umas 5 mais ou menos. Coisa boa. Cheia, tenho 5. Coisa boa. Umas 5 fãs, eu tenho certeza. Martinha, apesar de tu não ter pedido um beijo pra mim, eu vou te mandar um beijo. Pois é, tá. Então eu vou mandar um beijo à minha sogra. Bem, um beijo bem, à minha bem sogra. estralado A melhor mesmo. sogra que eu tenho, né? Então eu vou mandar um beijo. Eu sempre gosto. Ó, Sandrinha, ela cozinha muito bem, ó, que legal. E essa aí, ela aproveita a minha comida e gosta. Que bom. Ainda bem, coisa bem boa cozinhar pra quem come com vontade, É verdade. e elogia. Que é coisa bem ruim é tu cozinhar e ninguém elogiar, né? É verdade. A maior elogio é não sobrar comida na panela. Isso aí, e repetir. A Martinha é uma pessoa que foi muito importante na minha vida também, ela sabe. Que eu admiro e gosto muito dela. Então eu vou te agradecer. Até amanhã. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, mas sexta-feira a gente tá aí. Sexta-feira a gente tá aí. É ela, gente. Vão ter que me engolir. Ó, eu já ia te mandar beijo. Amo tu, minha miguxa. Ela sempre me chama de miguxa. Eu tava só te coringando. Tu mandando beijinho pra Nora, só esqueceu de mim. Mas então, Joana, muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. Obrigada. Tá? Valeu, gostei da história, tá? Nosso chimarrão, ó. Perfeito, olha aí. Rendeu, olha a cuia. Agora eu vou tirar uma foto. Ó, a feijoada feita pela Joana é maravilhosa. Olha só, vamos ver se eu sei fazer ainda. Vamos Faz um ver, ano que então. eu não faço. Beijo, gurias. Obrigada por nos acompanhar.